Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio. Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia. Apresentação, Walter Lima. Justiça na Tarde debate. Muito boa tarde, são 15 horas mais 4 minutos e vamos nós então iniciando mais uma edição do Justiça na Tarde, ou seja, uma edição em que o nosso foco é justamente o trabalho, é justamente o trabalhador, são também as inteligências artificiais, aquela velha discussão, mas vem cá, o robô vai tomar o lugar de quem realmente está trabalhando, vai, não vai? E a nossa legislação, de alguma forma, a legislação trabalhista, ela está se adequando, está adequada? E o pessoal, né? O pessoal que, com toda certeza, está aí para entrar com a sua mão de obra. Está selecionando o que de alguma forma pretende ter como profissão ou busca aquela que de alguma maneira está rendendo um número maior de vagas para poder, se for no concurso, buscar uma concorrência. Não sei se a palavra correta seria essa, mais fácil. Mas enfim, então nós hoje vamos estar aqui conversando com especialistas e com os quais e com as quais também vamos, portanto, levar mais informações aí para você neste ano ainda de 2023. Então, a partir de agora, vamos cumprimentar as nossas convidadas, como também os nossos convidados. Começo com a doutora Mabelle Roque, ela que atua com desenvolvimento de equipes, formação de lideranças, educação corporativa, RH, consultoria de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Doutora Mabelle, seja bem-vinda. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. Boa tarde aos companheiros de bancada. É sempre um prazer estar aqui, ainda mais nesse fim de ano, né? Para a gente fechar um ano com chave de ouro aí, com um tema que é tão relevante para todos. Muito obrigado pela gentileza, doutora Mabelle. Cumprimento também a doutora Larissa Muniz, que é advogada trabalhista e empresarial. Ela integra a Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional aqui do nosso Distrito Federal e a subseção de Águas Claras, né? Doutora Larissa, também seja muito bem-vinda. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. É sempre um imenso prazer estar aqui com vocês. Boa tarde aos meus colegas que também vão me acompanhar. É um grande prazer. Boa tarde. Boa tarde para a senhora. Professor Newton Marques. Professor Newton, ele durante muitos anos, né? Ele sempre foi funcionário do nosso Banco Central do Brasil. Ele que é economista, membro do Conselho Regional de Economia da nossa capital federal, é professor licenciado da nossa UNB e quando nós o convidamos, ele nunca diz não, como também os demais convidados e convidadas aqui. Para nós é um prazer sempre recebê-lo para a entrevista, doutor Newton. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. É um prazer enorme conversar com você e os seus convidados. E ainda mais quando o pessoal é do direito, porque eu sendo da economia sempre tenho dificuldade de conversar com o pessoal do direito, e quando a gente tem esse intercâmbio, sim. Essa multidisciplinaridade, aí o negócio melhora. Fica mais fácil. Então tá bom. Deixa eu também cumprimentar o professor Dr. César Alexandre Marinho, ele que é professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, mestrando em estudos jurídicos com ênfase em Direito Internacional. Né, doutor César? Também é sempre muito bom tê-lo aqui nos estúdios. Muito boa tarde para o senhor e mais uma vez seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Walter. Obrigado pelo convite, obrigado pela participação aqui nesse finalzinho de ano, né? Para a gente fechar, como muito bem falou a Mabelle, fechar o ano com chave de ouro, junto com os colegas de bancada, trazendo aqui temas que são relevantes para o direito, para a economia e para recursos humanos, né, doutora Mabelle? Muito obrigado por isso, Walter. Perfeito. Bom, deixa eu já começar com o professor Newton. Quer dizer, esse ano de 2023 está encerrando, né? Praticamente estamos aí já com o apagar das luzes de 2023, mas evidentemente também acendendo do outro lado as luzes para receber, portanto, o ano de 2024. É evidente que muita gente gostaria hoje, já que estamos aproximando do Natal, gostaria de ter como presente um emprego. Ou seja, temos ainda uma legião de pessoas que buscam, portanto, este presente, mas não consegue até agora obter. E quem tem este emprego, às vezes já teme o ano de 2024 de perdê-lo por conta aí de circunstâncias e outras questões, enfim. Ou seja, 2023 está bem preparado, está, de certa forma, solidificado para poder
gerar mais vagas de emprego para quem de alguma forma sonha com esse presente, professor Newton? É verdade, Walter. Eu acredito, eu estou esperando que 2024 vai ser um ano promissor, porque todo início de governo é para plantar, para semear e depois para colher. Então, como a economia, né, o próprio governo aproveitou a carona que muita coisa foi feita no governo anterior, e agora, não mexendo de forma tão radical, isso mostra que para o ano que vem a gente tem expectativas melhores, porque a inflação caindo, a gente tendo taxa de juros caindo, a gente tendo um crescimento muito bom esse ano. Ano que vem já tem uma estimativa que não é um crescimento muito bom, mas é um crescimento sem provocar pressões inflacionárias. E nós temos também algumas medidas que foram tomadas no Congresso que podem ajudar a reforma tributária, por exemplo, apesar de que vai demorar um pouco, é algo que Esse pode... demorar que o senhor fala é o quê? Uns 50 anos? Não, não, mas tem um longo aí. E tem outra coisa, pelo menos a gente tem que esperar os 180 dias com o envio dos projetos, né, de legislativo, né, de aspectos. Então, depois aí a gente pode imaginar. Mas eu estou vendo que o mundo todo também está saindo um pouco daquela situação de que era estagflação. Eu estava imaginando que havia uma estagflação. Então, isso tudo vem, conjumina, eles conspiram a favor de que realmente 2024 existe um momento muito alvissareiro, tá, Walter? Uhum. Mas essas coisas, economia, é que nem você olhar para as nuvens. Você olha, daqui a pouco você volta, né? Já dizia alguém que era política também. Mas é porque a economia, às vezes as pessoas... hoje, aquela conversa que nós tivemos sobre o salário mínimo, se há um aumento de demanda de arroz e de feijão, aí não tem oferta suficiente, o preço sobe. Aí o pessoal, olha aí, ó, a culpa foi do salário mínimo. Quer dizer, então, toda a economia ela tem que ter um período para se ajustar. Então, se por acaso vai começar o ajuste, né, que foi feito alguma coisa esse ano, para o próximo ano e para os próximos, aí eu acredito que essas coisas podem vir e aumentar o nível de emprego ou reduzir o desemprego. Porque isso também é uma outra questão, Walter. Eu estava conversando até com a doutora Larissa. Quando eu vou discutir emprego com as pessoas, eu falo assim, cara, você está falando do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é a questão formal, ou você está falando da taxa de desemprego aberta, que é calculada pela PNAD contínua do IBGE? Aí o pessoal fica doido, porque são dois conceitos diferentes. Entendeu? E qual que é o melhor e qual que é o pior? Porque o CAGED é só os empregos formais. Certo. Entendeu? Então, ele não... ele é um subconjunto da metodologia. O outro, você pergunta para a pessoa, você procurou emprego nas últimas semanas? Aí ele fala, não. Então, ele não entra na estatística. Se ele procurou e não encontrou, entendeu? Então, tem certas coisas que acontecem. Bom, aí nós temos agora, por exemplo, eu estava analisando emprego no DF, nesse final de novembro, e melhorou por causa do comércio. O comércio atrai, entendeu? Aqui no DF, setor público, mas o comércio está ligado, entendeu? Então, essas coisas acontecem. Então, agora, do ponto de vista agregado, que é isso que interessa, esse daí você tem que ter o setor industrial se desenvolvendo. Então, me parece que o setor industrial já está saindo daquela... Né, nós estamos pensando na reindustrialização do país, porque até então nós estamos vendo destruindo as indústrias. Né? Então, sempre o PIB industrial estava muito baixo. Então, a agropecuária é que estava comandando. Agora, nós temos condição de poder a indústria. E se a indústria vier, Walter, a indústria que tem capacidade que a gente chama de encadeamento para frente e para trás, que ela tem uma dinâmica. E ela puxa os outros setores. Entendeu? Então, precisa de matéria-prima, agropecuária, me dá. Preciso que venda os meus produtos, comércio vai... Entendeu? E os serviços para... Então, isso é necessário. Enquanto a gente não tiver a indústria crescendo de forma segura, entendeu? Isso daí a gente não vai ver esse aumento de emprego. Você pode ter momentos que o emprego aumenta, depois cai, entendeu? Você fica... É uma coisa assim, muito cíclica. Agora, se você tiver um aumento do setor industrial, né? E uma coisa que eu achei interessante do governo foi esse negócio do desenrola.
O desenrola, que até nós conversamos hoje também, né, Valdo? O desenrola, eu comentava isso com o pessoal, quando eu via o Ciro Gomes falando, eu falava, a única proposta de todos esses candidatos, que é uma proposta realmente muito boa, é o do Ciro Gomes. Que ele disse assim, nós vamos ter que pagar a dívida desse pessoal. E depois a gente fazer exigência. Porque não adianta, porque as pessoas deixam de pagar porque o juro está alto ou o juro está alto que as pessoas deixam de pagar. Ficou a cobra mordendo o rabo. Então, a partir do momento que você tem um desenrola, eu vejo pessoas lá na Câmara, pessoas de setor serviços, assim, falando, graças a Deus, paguei a minha última prestação, a dívida reduziu 80%. Tu imagina uma pessoa que ganha um pouquinho mais do salário mínimo, estava devendo 1.000 e aí vai pagar só R$200? Então, essas coisas todas vão ajudar, porque aí a massa de consumo é que também garante esse crescimento também. Não adianta só a indústria produzir para quem, cara pálida? Tem que produzir para alguém. Então, se você tem uma massa salarial crescendo, aí você começa a ter esse crescimento autossustentável. Então, eu falei demais, né? Desculpe. Não, mas foi bem claro. Doutora Amabile, claro, né? Abrimos aqui o programa falando do presente, né? Que muitos e muitas gostariam de ter nesse fim de ano, ou começar 2024, ganhando aí este presente. Mas esses presentes, quando chegam, eles costumam ser devolvidos ou recusados, alguma coisa nesse sentido? Ou seja, essa geração da tecnologia da informação, quer dizer, de certa forma, está criando, portanto, aí novos conceitos do que seria aquele emprego, ou é preferível aguardar um pouco mais para poder ter, de certa forma, algo que surja, que preencha realmente os meus objetivos. Resumindo, quem tem emprego na mão tem recusado? Sabe que essa pergunta interessante, ela tem várias nuances dentro dela, né? Se a gente for falar dessa nova geração, existe um comportamento diferente em relação ao ambiente de trabalho. Essa geração, ela não aceita mais qualquer trabalho, né? A gente vem de uma geração aí, vou me colocar aqui na minha, né? Na nossa, de que a gente foi criado muito com essa ideia, o quê? Do provimento. A gente precisava ter uma carreira, a gente precisava de estabilidade, precisava pagar a conta, precisava... Então, ali o trabalho, ele tinha um espaço ocupado na nossa filosofia de vida que era central. Essa nova geração já não tem mais essa centralidade no trabalho, pelo contrário. Ela já entende que tem que haver um propósito por trás. E muitas vezes o propósito não está vinculado à carreira mais, está vinculado a outras atividades. Então a gente percebe claramente que essa nova geração ela vem com uma característica de escolha maior. Ela vem e não aceita qualquer coisa, ela não aceita qualquer forma de trabalho, não aceita qualquer vínculo de trabalho. E aí é interessante porque também tem um movimento no mercado que, embora a gente fale que existe o desemprego alto, mas também existe muita dificuldade de preenchimento de algumas vagas, que são mais especializadas, né? Então, a gente conversa muito do ponto de vista da gestão de pessoas, de que muitas vezes a gente abre vagas que não tem preenchimento, que as pessoas não querem, que as pessoas não estão dispostas a assumir. E aí eu não estou falando só da nova geração, eu estou falando da geração antiga também. Então, tem uma disparidade aí que precisa ser vista, que ela é um pouco mais profunda do que é de fato aquilo que vai vir, que a nova geração quer de propósito, e aí sim a gente vai ter que repensar, porque talvez daqui a 20, 30 anos a gente tenha um comportamento de mercado completamente diferente por conta disso, e do que é daquilo também que está vindo, que as pessoas não estão dispostas mais a assumir, porque, enfim, não tem aquela especialização, não tem aquela continuidade ali naquele serviço. Então, há sim uma dificuldade ainda em preenchimento de algumas vagas. Não é porque existe o desemprego que existe as vagas completamente ocupadas, não. A nossa legislação, doutora Larissa, ainda está muito presa na era industrial aqui do nosso país, ou seja, leis já bem antigas, ou ela já passou por adequações, ou vem passando por adequações. Onde é que eu quero chegar? Ou seja, a nossa legislação trabalhista, de alguma forma, ela dá proteção tanto para a manutenção das vagas de emprego, como também para o empregador, como também para o empregado. Como é que está, portanto, este equilíbrio através da nossa legislação? Walter, eu vou fazer um paralelo, né? Aconteceu a reforma trabalhista agora em 17, que eu acho que já foi esse caminho, né? Esse olhar para o novo. E a pandemia. Então, existe a lei que regulamentou, inclusive, o home office. Eu acho que traz muito essa parte de adequação, que hoje essa geração ela é muito adepta a trabalhar no horário que é mais agradável, no ambiente que é mais agradável. Inclusive, eu tenho uma corrente de amigos
que trabalham em empresas internacionais e optam justamente por causa do home office, por essa liberdade. E trazendo para o país, acho que a pandemia foi essa virada de chave. Ainda a nossa legislação, a consolidação das leis do trabalho ainda não está ainda talvez regulamentada para essa parte tão tecnológica, mas houve sim algumas adaptações, né? Então, acho que a pandemia foi essa grande virada, que as pessoas e as empresas viram que é possível você cumprir tarefas trabalhando de casa ou trabalhando onde for mais confortável. E também trazendo maior conforto para esses funcionários, né? Ele tem maior disponibilidade do horário dele, maior tempo com a família, enfim. Então, eu acredito que a gente está caminhando. Hoje não tem assim, um viés totalmente voltado para essa parte tecnológica, mas acredito que a gente tem caminhado, né? A própria cultura, a sociedade está impulsionando isso, né? Então, e como a legislação ela ocorre para atender as necessidades das pessoas, então acho que vai ser um movimento natural de já ter mesmo leis embasando isso, essa parte tecnológica e outra. Puxando um pouquinho também, as próprias pessoas, elas se forçam a ter maiores conhecimentos também tecnológicos para adequar aquela vaga de emprego, para conseguir empregos melhores também, né? Então, eu acho que é um ciclo que se fecha, assim, sabe? Então, as pessoas, elas têm que se adequar melhor, a legislação também, ela se adequa melhor a essa parte tecnológica, e eu acho que, para o Brasil, o grande marco nosso foi com relação à pandemia, porque teve que, forçadamente, regulamentar o home office, porque não era tão visto, assim, que era essa possibilidade toda que poderia acontecer. O Brasil precisa de um novo ajuste na nossa legislação trabalhista. A última foi em 2017. Ela nasceu com a pegada de sobreviver durante uns 50 anos, ou, de certa forma, a pandemia abreviou justamente a sua importância, doutor César? Pois é, Walter, vou te responder, mas eu queria fazer um apanhado de tudo que a gente falou agora nesse primeiro debate aqui, porque realmente foi muito enriquecedor. Primeiro falar, pegando as palavras do professor Newton, sobre essa ideia do que é o desemprego e do que são os postos de trabalho, né? Os postos de trabalho são aqueles que estão disponíveis, inclusive os trabalhos informais. E isso a gente viu que cresceu muito depois da pandemia, com as entregas feitas via plataformas. E aí você tem ali um posto de trabalho. Você tem ali, não é mais aquela pessoa que ao final do dia chegava, abria sua barraquinha de churrasquinho e ia vender o churrasquinho na rua. Agora ele pega lá na plataforma, ele utiliza uma bicicleta, uma motocicleta para poder fazer esse trabalho. Então, a gente tem então uma ideia do que é o desemprego, quando a gente leva em consideração os aspectos formais, é somente daqueles empregados que não estão com carteira assinada. E os aspectos informais são os postos de trabalho. E daí nascem, né, para nós que somos do direito, as fontes. A economia é uma fonte inesgotável do direito do trabalho. É uma fonte material, como a gente costuma dar em sala de aula, né? Os acontecimentos econômicos, sociais, políticos, normalmente podem não gerar, mas podem também gerar leis que vão atender a essa sociedade. Que foi o que aconteceu, por exemplo, quando veio a pandemia e nós tínhamos uma legislação ainda muito infantil, digamos assim, em relação ao teletrabalho, né, como a gente costuma chamar aqui na CLT, e aí ela teve que amadurecer muito rápido com uma legislação mais intensa, que inclusive passou aqui pelo Supremo, numa ação direta de inconstitucionalidade, que caiu no colo do ministro Lewandowski, que ele teve que naquele momento falar assim, olha, mas eu não posso mais seguir a CLT, eu não posso mais seguir a Constituição, porque eu não posso reunir um grupo de trabalhadores numa Assembleia de Trabalhadores para aprovar um acordo coletivo de trabalho para que vocês possam trabalhar em teletrabalho. Não dá mais para fazer isso. Então vejam que as fontes que nascem no decorrer daquele período fazem com que as leis sejam alteradas. Claro que a lei da pandemia ela ficou em vigor, acho que até 31 de dezembro de 2022, né? Isso. E aí depois acabou a lei em prazo determinado ali. Então tem essas questões das fontes. Eu lembrei aqui, professor Newton, de uma palavra que a gente chama de desalentado. Aquele trabalhador que
sequer procura mais o emprego, porque tá tão difícil. Eu acho que hoje a gente já mudou muito, né? Eu acho que hoje a gente já não tem mais essa categoria. Tem até, desculpa, deve ter a categoria desalentado sim, mas a nossa categoria de trabalhadores. Pois não. Fazer até um parênteses. Claro. Aproveitando isso, realmente é importante dizer, porque quando a gente calcula a taxa de desemprego, leva em consideração a população economicamente ativa. E de vez em quando há uma mudança dessa que aí é uma falsa impressão de que aumentou o desemprego ou diminuiu o desemprego por conta disso. Bem colocado. Pois é. E aí, peguei esse gancho, adorei o que a doutora Mabel falou sobre a questão da época do ano, né? Nessa época do ano, a gente recebe um monte de currículo, fala assim, vamos lá, no comércio. Aí o comércio vai aquecer por causa das vendas de Natal e de Ano Novo e tal. Ou então das férias, né? Época de férias e tal. Aí eu vou contratar pessoas do comércio. Aí eles chegam ali, passam aquele período, né? O trabalho temporário, ou por meio da 6.019/74, ou por meio do contrato de trabalho por prazo determinado. Mas eu queria até saber depois, Walter, se eles continuam. Sabe, se esses empregados, eles acabam se transformando num contrato de trabalho por prazo indeterminado, né? Porque, e aí influencia totalmente na questão de que a indústria se aquece, se há um aquecimento na indústria do país. Eu concordo plenamente com o professor Newton, um aquecimento na indústria do país, para mim, é a principal forma de diminuição do número de desempregados, porque não só aquece a produção nacional, mas aquece a atividade comercial, aquece a matéria-prima, né, que você tem para atingir a indústria, e o nosso problema, que é o que você perguntou. E a lei acompanha isso? Nunca, Walter. A nossa lei não acompanha. Acabei de a gente trazer uma categoria de trabalhadores, que são os trabalhadores em plataforma. Eu tenho um colega que chama de plataformorização. É um colega da faculdade que ele fala assim, não é uberização porque está ligado a Uber, então é plataformorização. E aí ele fala assim, olha, esses trabalhadores são trabalhadores que necessitam, sim, me desculpe, Walter, mas realmente é minha opinião pessoal, a CLT não abarca esses trabalhadores, a gente não tem uma lei específica, a gente não tem uma lei para atingir essa nova onda de trabalhadores que nem todos querem realmente o vínculo empregatício. Alguns podem até, e aí a gente tem uma discussão ferrenha entre a área trabalhista e o Supremo Tribunal Federal, quando alguns juízes do trabalho reconhecem vínculo empregatício de trabalhadores em plataforma. O Supremo Tribunal Federal tem uma decisão, algumas decisões já contrárias, não reconhecendo o vínculo empregatício. E como é que eu acho que isso se resolveria? Numa lei de legislação própria. Assim como o empregado doméstico tem uma legislação própria. E aí nós pudéssemos fazer uma legislação específica dos trabalhadores que dessem direitos trabalhistas, que protegessem esse tipo de trabalhador, porque estão realmente ao Deus dará. Porque se sofrem um acidente ali automobilístico, não tem, se não forem autônomos na Previdência Social, se não ali não recolherem autonomamente, vão ter problemas financeiros certamente, é um problema para o Estado, inclusive. Então, se a gente conseguisse constituir uma legislação nova, que já tem projetos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, reconhecendo que eles são uma espécie de trabalhador diferente, isso poderia ser o nosso, pelo menos o primeiro passo, para que quando houvesse uma espécie de maioridade desses trabalhadores, como aconteceu no teletrabalho, que na verdade nossa maioridade foi tipo uma forçação de barra, quando em 2017 a legislação no artigo 75A da CLT. Eu costumo falar minha sala de aula azão, até porque eu não consigo distinguir o que é a linha A e o que é o azão da CLT. Então, meus alunos tiverem ouvido, vão falar assim, César, é o azão, né? Eu falei, o 75 azão da CLT. Em diante, ele pega ali os teletrabalhadores que durante a pandemia tiveram que ser amadurecidos ali e atingir aquele resultado. Por exemplo, eu vou dar talvez o exemplo mais ínfimo aqui em relação a esse tipo de trabalhador. Tem ou não tem direito a hora extra? Aí a gente teve que alterar a CLT e falar assim, não, se ele trabalhar por tarefa ou se ele trabalhar por rumo da atividade, né, com a consequência da atividade dele ali, não tem hora extra. Mas se ele trabalha por jornada, ele tem hora extra. Mas se ele quiser trabalhar de madrugada, eu vou ter que pagar além da hora extra ou adicional noturno? Que história é essa? Assim? Vai ser um pouco complicado para o empregador, né? E a gente tem que olhar os dois lados, sinceramente. Posso... Doutora Mabel, por favor. Eu acho que o doutor César coloca, acho que assim, esse é o grande X da questão, e aí falando do ponto de vista da gestão de pessoas, né? A gente precisa rediscutir os vínculos trabalhistas, a gente precisa pensar em novas formas de trabalho, em novos vínculos de trabalho, em novas jornadas de trabalho, em novos métodos de trabalho, de controle de produção. Acho que a pandemia, ela veio para a gente
alcançar o que já era feito em outros países, porque já era prática trabalhar em home office. E aqui era uma prática ainda muito tímida, né? Então a pandemia nos forçou, a gente foi obrigado de repente a ter que estar em casa e ter ali uma relação de trabalho à distância. Sofremos, apanhamos, aprendemos. Então, se agora a gente não olhar para isso e entender que não só do que é plataforma digital, mas também da plataforma, como aí eu gostei do nome, né? Plataformorização e outros vínculos mais, porque o que acontece hoje é nem todos querem um vínculo efetivo. E isso é uma realidade. A gente vê hoje, é muito comum, quando a gente fala de carreira, as pessoas terem mais de um emprego. É muito comum as pessoas buscarem satisfação em outras atividades. Então, às vezes, você tem um emprego formal que vai garantir ali teu feijão com arroz todo dia, mas você quer dar uma aula, você quer vender uma roupa, você quer abrir uma loja online, você quer trabalhar no Uber. Isso é muito comum hoje em dia. E se a gente não olhar para isso do ponto de vista da legislação trabalhista, a gente vai incorrer num erro que já está incorrendo, que é o quê? Eu estou criando uma série de precedentes sem ter nenhum tipo de julgamento ainda claro. Então, está dependendo muito do que acontece e de quem julga. E aí a gente não consegue ter um método, e isso daqui a pouco vai impactar em quê? Em quem emprega. Porque de alguma forma vai ser discutido, aí eu vou começar naquela, não, então eu não vou chamar, porque eu não sei, não é regulamentado, e depois como é que fica? E se ele entrar contra mim, aí eu começo a ter um problema com o direito, do ponto de vista da gestão de pessoas, que aí a gente fica refém, né? Peraí, tá escrito aqui que pode? Não, então eu não posso. Então acho que isso é uma questão... Para nós, doutora Larissa, isso chama, doutora Larissa, né? Isso chama insegurança jurídica, né? E depende muito do caso concreto, né? Então, cada caso... Por isso que no direito a gente usa a palavra mágica que tudo depende, né? Então depende. A gente vai ter que, de fato, analisar. Na verdade. Aí eu vou falar do RH. Quando a gente chega no RH e fala assim, né, pro advogado outra vez, fala, então, posso fazer aquele? Depende. Aí a gente fica, meu Deus, e agora? Eu acredito que é a palavra que eu mais uso, assim, porque tudo vai depender do caso concreto, o que a gente tem ali naquele cenário, como que foi feito e inclusive, como você muito bem pontuou, não existem julgados, né? A gente não tem precedentes. Vamos parar em quê? Então, é naquele momento. Então, realmente, é uma caixinha de surpresa, né? A gente não tem ainda nada definido. E aí, professor Nilton? Quer dizer, a coisa está caminhando. Claro que aquilo que eu pontuei, a nossa legislação precisa, de certa forma, acelerar para se adequar, porque as mudanças estão acontecendo, professor Nilton. É verdade. E às vezes fica um reboque, porque nós ainda, infelizmente, nós temos uma mentalidade corporativista atrasada. Entendeu? Atrasado? Porque fica pensando sempre naquelas coisas muito antigas. Nós temos que modernizar, Walter. Entendeu? As coisas estão andando. Você não tem mais, conforme eles comentaram aí, o trabalhador já fala assim, não quero isso não, eu quero... Eles mesmos já têm uma vontade de discernir, enquanto que a gente fica ainda com aquela ideia meio paternalista, você entendeu? Então a gente precisa romper isso. Uma coisa que eu queria aproveitar e perguntar à doutora Mabélia, porque como economista eu fico sempre preocupado. A senhora falou assim, mas tem certas ocupações que tem uma carência muito grande, uma necessidade, né? Tem uma demanda e não tem uma oferta. A senhora acha que o governo devia se preocupar em fazer tipo assim, algum tipo de informação estatística que pudesse orientar, porque demora demais você chegar e formar as pessoas, às vezes, em determinada área. Eu me lembro que tinha um amigo meu, empresário, uma época, eu falei, a economia está bombando e tal. Ele falou, tá, mas está precisando de pessoas para manejar, como é que se diz? A parte de informática, de guindastes. Aí estão pegando meninos, jovens, que mexem com joystick. Olha só. Porque era a forma que tinha para justamente... Quer dizer, então, esse tipo a gente tem que, se a gente quer crescer robustamente, a gente tem que pensar em como que resolve essas lacunas aí, Walter. Então, por isso que eu digo que a gente tem que acompanhar a evolução das coisas aí, entendeu? Essa robotização que... Eu me lembro quando eu fiz a minha tese de doutorado sobre automação, eu falei, vai ter muito desemprego, pessoal, não, vai ser retrabalho, vai ser retreinamento. Retrabalho não, é retreinamento. Você vai retreinar aqueles servidores que vão se deslocar com a robotização. Então, essas coisas todas nós temos que acompanhar. Então, a legislação tem que acompanhar isso também, entendeu? Então, é importante estar acompanhando essa evolução. Os países fazem isso, estão sempre lá no top, e a gente fica a meio reboque. Doutora Mabélia.
Professor, na verdade, né, Newton? Eu acredito que tem 2 movimentos aí que são importantes e, claro, sem dúvida, a gente precisa de aprofundamento e aí a economia, com certeza, pode ajudar. Que é essa questão da ultraespecialização. Aqueles cargos e vagas que são ultraespecializados. A pessoa tem que ter ali um curso muito específico, o X do X do X, o topo do bolo, ela tem que entender para poder manejar. E aí, eu trago um outro ponto que é o seguinte, acabou de sair uma estatística essa semana que ficou rodando na rede social, que falava assim, que, se eu não me engano, 87% das pessoas não compraram nenhum livro, não leram nenhum livro em 2023. E aí a gente olha e pensa o quê? Essa é a minha concorrência? Então, do que eu estou falando? Assim, é um movimento que vem junto com essa geração, que é o quê? As pessoas entram no emprego, com 6 meses elas já acham que sabem tudo, que elas têm senioridade naquilo, que elas já podem crescer. Então, há uma preocupação muito baixa na formação contínua, na especialização, em gastar tempo para gerar conhecimento aprofundado. E aí eu tenho esse problema quando eu olho para essa vaga ultra especializada, porque ela não me exige um curso de internet de 6 horas. Ela não me exige saber mexer rapidamente numa questão específica. Ela exige um conhecimento e um olhar que só é desenvolvido com o tempo. Então, é sempre importante, eu gosto muito sempre de falar sobre isso, que assim, tem coisas que não adianta, não são cursos que dão. Tem até um memezinho que fala sobre isso, né? Uma coisa é ter doutorado, mestrado e tal, outra coisa é ter as manhas. As manhas, só se tem as manhas, convivência, não adianta. É tempo, é rotina, é passar pela situação, é levar pancada. São anos para adquirir as manhas. Independe de título acadêmico, né? O título acadêmico ele é muito importante, ele vem junto com isso, mas não é suficiente. Aí, nessa hora, eu acho que sim, caberia entender e mapear quais são essas áreas. Na tecnologia, a gente sabe que isso existe muito, na engenharia, mas, assim, mapear isso e entender, e a gente, enquanto governo, fomentar esse tipo de formação, isso é muito legal. A gente acabou de ter um movimento muito bacana em relação ao aumento da bolsa de pesquisa, isso é bacana. A pandemia, eu acho que ela vem só para mostrar o quê? Dentre várias coisas, pesquisa é a solução. Ciência é a solução. Se a gente não olhar para a ciência e não incentivar a ciência, e a ciência impacta na nossa vida profissional. Então, se a gente não fomentar isso, a gente vai se acabar como país daqui a 10, 20 anos. Eu me preocupo muito com daqui, sabe? Porque agora tá tudo bem, mas lá na frente eu fico pensando assim, quem vai ser o presidente que vai estar gerindo? Vai ser o menino que hoje eu tô contratando como estagiário. Então, como é que vai ser a formação dele? Como é que vai ser a cabeça dele? Mas quando eu estiver aposentando, vai ser essa pessoa que vai ser o presidente. Então, e aí? O que a gente vai deixar de legado de conhecimento ali, né? Doutora Larissa, e aí? Perfeito. O que a senhora pode, de certa forma, também complementar tudo isso que foi pontuado até o momento? Na verdade, assim, as palavras da doutora Mabelle mexeram muito comigo, porque eu particularmente, eu brinco, a minha irmã ela é minha sócia também, eu acho que a gente nunca trabalhou e estudou tanto na vida. Eu falo de ter cabelo branco, hoje tá, assim, é uma correria insana, e muitas vezes a gente esquece até um pouco de olhar para nós mesmos, né? Então, e como a gente entrega serviço, a advocacia é entrega de serviço. A gente tem que estar cada vez melhor. Só que isso também é um limiar tão delicado. E essa parte de especialização, forçadamente, se você quer fazer algo bom para o próximo, você tem que se especializar. Então, não é nem querer. Às vezes, a gente chega o caso concreto lá e cada ação, o doutor César está aí na luta com a gente, né, de carreira. Cada caso é um mundo. Então, assim, cada caso é um desafio que a gente tem que parar, analisar. Então, às vezes, teve uma situação que a gente pegou num caso muito complexo. A gente passou praticamente 15 dias sem dormir. E quando a gente terminou, também é uma sensação muito boa. Então, eu olho para isso tudo e eu acho que também depende muito de cada um. Se você quer ser melhor e entregar algo melhor, eu acho que você vai se especializar e vai querer fazer o melhor daquilo. Então, no curso de Direito, você é obrigado a estudar, a ler o tempo todo. Então, a se aprimorar e a concorrência, são 3 vezes, né, que tem uma OAB aí no ano. Tá chegando mais gente, né? Então, eu vi até que teve uma fala do Lula que tinha que ter mais matemáticos do que advogados, né? Mas, enfim, a gente também tem que defender e a gente também tem que estudar e se especializar. Eu acho que todas as áreas, se você quer ser, não bom, mas o melhor, você abre mão de muita coisa. Você tem que se esforçar o tempo todo. E eu vivo isso, sabe? Assim, esse final de ano mesmo, eu até brinquei. Eu falei, gente, o judiciário entrou de recesso e a gente não entrou no escritório. Eu trabalhei essa semana todos os dias até 10, 11 horas da noite. E tô aqui ainda hoje, sabe? Eu queria estar com a minha família, tá? Um beijo, família, também. Mas, assim, tem coisas que a gente abre mão até por causa de um sonho. Para mim, foi um sonho ser advogada. Então, eu quero, sim, me especializar e ser cada vez melhor e entregar cada vez mais. E eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. Então,
quando eu olho, você fala que 88%, 87% de pessoas não leram nada, então, assim, me assusta muito. Então, assim, quem não lê, mal conversa, mal fala, mal vive. O que elas estão buscando, né? Então, assim, é assustador essa estatística. Então, eu tive um olhar agora para essa temática muito pessoal, Walter, assim, sabe? Porque... E das pessoas que eu convivo, assim, dos advogados que eu convivo, a gente é obrigado a estudar, a gente não tem para onde correr. A gente, assim, é forçado mesmo. Você tem que se especializar, você tem que correr atrás e estar cercado de outros advogados para você discutir, porque eu sempre falo muito no nosso escritório, nós somos 4 advogados lá. Que uma cabeça, 2 cabeças, 3 cabeças sempre vão pensar melhor. 4 cabeças, né? Então, assim, essa troca, essa sinergia de você entender um aspecto e tá sempre estudando, lendo, sabe? Se especializando para você entregar um melhor serviço. Então, eu acho que foi o que eu vivo mesmo. Me tocou muito, assim, o que você falou, porque realmente é o que a gente vive na prática. Doutor César, pois não. Só complementar, Walter, o que a doutora Alice está falando, a advocacia, você pensa assim, né? Você vai entender de leis. Isso, aí você vai entender de leis, você vai entender do PJE, você vai entender de como é que a gente tem que fazer no Word para poder ficar bonitinho pro juiz ver. Então não é só a lei. Você não vai chegar num escritório de advocacia e falar assim, eu sou bom constitucional. Eu sou bom constitucional, mas eu sei mexer no Windows, no Word, no Excel, no PJE, então assim, pra gente é uma maravilha. Se você souber mexer no PJE, você tá contratado. Então veja que ou seja, as profissões, elas não dependem mais somente da sua especialização. Com certeza. Ela depende da sua especialização, muito a ultra especialização, acredito que inclusive nessa forma, mas também depende que você hoje esteja inteirado com a tecnologia, com os meios de comunicação, com as formas de comunicação. E se isso nós, advogados, não tivermos, é como se a gente tivesse, sinceramente, teclando nas máquinas de escrever antiga, né? Na datilografia. Que não dá mais, né? Aí, datilografando, né? Porque não dá mais pra gente imaginar, no escritório de advocacia, que não tenha não só no escritório de advocacia, aqui no tribunal, Walter. Sim. Você não vai ter uma sessão que o cara não tem um computador na frente, que ele não sabe utilizar aquela linguagem de informática que a gente tem que ter. Então, eu até fico pensando, né? Eu tenho 2 filhos pequenos e a geração que eles estão hoje, certamente vão chegar a um determinado nível de profissionalização que não é o meu por causa da inteligência artificial, por causa da tecnologia, porque foi muito rápido o que aconteceu na nossa geração, com o advento da informática, né? Não com o advento, mas com o amadurecimento da informática que chegou a um determinado nível que, se a gente não estiver inteirado com ela, a gente perde cliente, gente. A gente perde cidadão, por exemplo. Não estou falando de morte, não, mas atender. O Estado, por exemplo, que não está informatizado, ele deixa de prestar aquilo que é essencial para ele, que é o serviço. Então, quando você tem aqui um aparelho celular que você consegue acessar as informações do Estado, ali por exemplo, uma receita da Fazenda do Distrito Federal, e que você consegue ali mexer no celular e conseguir pagar uma conta, por exemplo, puxa vida, isso para nós é uma maravilha. Agora a gente tem que saber mexer. Então o advogado, ele não só se especializou no direito, ele não só desenvolveu a ciência do direito, como ele também teve que ralar muito, por exemplo, para entender a ciência do PJE. Fazer um parênteses. Sim. A gente fazia curso de datilografia, gente. A gente fazia curso de como ligar o computador. A gente, toques por minuto. Hoje em dia os meninos já nascem mexendo no tablet. É uma diferença. Agora, doutora Amabile, diante do que foi aqui colocado, evidentemente que na nossa cultura temos sempre aí o empregado correndo atrás do empregador. Será que a tendência no futuro não tão distante seria o contrário? Como pontuou aqui o doutor César, é o empregador correndo atrás do empregado, aquele que de fato sabe fazer? Hoje já tem alguns empregadores correndo atrás de empregados. Dependendo da situação e dependendo da área, especialmente essas mais especializadas, já é uma realidade. Por quê? Você tem a tua concorrência já no mercado e aí você começa a fazer o que a gente chama de hunting, né? É um processo de hunting que você vai atrás exatamente. Olha, eu quero aquela pessoa daquela empresa. Então, eu vou até ela e seleciono diretamente quem está naquela ocupação. Porque eu já quero uma experiência específica. Eu já quero uma pessoa que venha pronta, com uma experiência, uma visão de mercado, e inclusive da minha concorrência. Então, já existem situações em que a gente usa esse processo que a gente chama de hunting para ir atrás desse esse empregado em si. Mas, claro, quando a gente olha para
para atuações que são mais de serviço, né? Que são mais vinculadas a atividades operacionais, aí não. Aí a demanda, de fato, é o empregado mesmo correndo atrás do empregador, e é todo mundo correndo, a fila é grande, é muita gente e pouca vaga. É interessante, né, professor Nilton, que eu não vou dizer antigamente, né? Mas alguns anos atrás era comum, era comum a pessoa chegar para uma vaga de trabalho. O que você sabe fazer? Não sei fazer nada, então vai para a construção civil. E você, o que você sabe fazer? Eu não sei fazer nada, então vai trabalhar nos serviços gerais. Mas hoje, para exercer qualquer profissão também na área da construção civil, acabou aquela história de carregar o tijolinho, fazer a massa ali na enxada. Hoje é tudo na tecnologia. Daí é que formulei, portanto, essa provocação com a doutora Mabeli, ou seja, esse pessoal que ele vai ser exigido para poder operar uma máquina de limpar o chão, não tem mais o rodo, mais nem o pano, já tem a máquina cheia de botões ali que a pessoa vai manuseando e vai, portanto, ali limpando shopping e outras coisas mais, como também grandes repartições. Quer dizer, as nossas escolas estão preparadas para atender a essa demanda, a essa realidade? Existe investimento, existe de alguma forma também incentivo governamental para também apoiar essas iniciativas, quando na realidade a gente percebe aí BNDES e outras questões sempre focando na grande empresa, na grande indústria, mas na mão de obra. Você sabe, Walter, que eu estava há algum tempo atrás pensando justamente nisso, porque nós fomos um país do bacharelismo. A gente achava que as pessoas, quando fossem bacharéis, tinham acesso a qualquer tipo de emprego. E não é isso, quiser. Funilou, tem tanta gente que tem... Eu tenho um canudo e não tem a especialização, que isso daí acabou, vamos dizer assim, banalizando, vulgarizando. Você vê também que o próprio curso de MBA, eu que fui professor de MBA na Fundação, eu me lembro que o MBA surgiu para justamente aqueles que não podiam fazer o mestrado, que era o estrito sensu, fazia o lato sensu, mas também desmoralizou, entendeu? Então, isso daí, o próprio mercado vai amoldando, mas eu estou vendo aí alguns movimentos de aproveitar com institutos federais de técnicos, os tecnólogos, esse pessoal técnico, isso, é o caminho. Você entendeu? Precisa qualificar essa mão de obra, que todo mundo só estava pensando só no bacharelismo. E agora começa a surgir um incentivo nessa área, e isso daí pode até mudar o jogo que nós temos visto aí, que não tem sido interessante. Porque tem gente que não consegue esperar até o bacharelado e quer trabalhar, Walter. E às vezes um curso técnico ele consegue justamente essa oportunidade, depois vai se especializando. Doutora Larissa, claro que o Brasil já foi conhecido, se é que ainda não continua sendo, carregando, portanto, essa marca, ser um país que produz muitas demandas na área da justiça trabalhista. Tanto que empresas estrangeiras já foram embora do Brasil justamente por conta dessa questão, né? Ou seja, o empregado, ele buscava, portanto, os seus direitos e as empresas sempre entendiam que estava agindo correto, mas de repente a questão estava judicializada e dessa forma, então, empresas preferiram atuar em outros países do que realmente aqui no nosso país. Evidentemente que sempre também entendemos que da importância da justiça trabalhista, que de certa forma ampara e dá o devido amparo, portanto, aí aquele empregado que acha que o seu direito foi, de certa forma, ferido, então busca, portanto, o seu resgate. Como é que a senhora vê essa relação ainda hoje das demandas na área trabalhista diante dessa questão posta? Primeiramente, vou tentar o olhar do judiciário para o empregado e o empregador. Então, o empregado, ele na balança, ele sempre vai olhar como mais desfavorável nessa relação. Então, as leis trabalhistas, principalmente antes da reforma, tinham um olhar até paternalista assim, para o empregado, né? Com a reforma, tentou se equiparar alguma coisa, melhorar alguma coisa no sentido de incentivo das empresas também. Contudo, quando a gente vai já para a prática mesmo, para as ações, quando é ação trabalhista, normalmente,
a não ser que tenha assim, algum erro muito grotesco, normalmente tem esse viés de olhar mais para o empregado do que para o empregador. Hoje as empresas, até por causa da própria tecnologia, hoje as pessoas estão muito mais, as informações chegam de maneira muito mais céleres, né? Elas tentam se adaptar, né? A não ser que seja ali uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, uma empresa familiar, aí é mais difícil você se manter dentro das legislações. Mas quando a gente já olha para uma empresa de grande porte, ela já tem ali todo um corpo ou jurídico, ou um RH, que consegue acompanhar e evitar demandas, né? Então, por exemplo, eu faço assessoria de empresas. Tem empresas que já está tudo tranquilo, tudo redondinho. E tem outras, quando eu vou fazer assessoria de uma pequena empresa, por exemplo, eu já tenho bastante dificuldade, porque ela vive numa luta ali entre tributo e manter o seu empregado e conseguir manter as contas, enfim. Então, é tudo muito delicado. Eu acredito que as empresas, quando a gente olha para a parte internacional, realmente, quando ela vem para o nosso país, a gente segue, é uma verdade. A nossa lei, ela ampara o empregado em prol do empregador. Isso é um fato. E, inclusive, quando se trata também da justiça, o juiz ele vai ter um olhar favorável pró-empregado, porque na balança ele olha como desfavorável. E ele, como um terceiro, ele tem que olhar de forma imparcial, mas ele já olha ali um pouco favorecendo. Então, a não ser que seja uma coisa assim, muito grotesca, com certeza, assim, ele vai levar para a parte do empregado, sabe? Então, é um desafio. Manter uma empresa hoje é um grande desafio. Eu tenho esse olhar para as empresas, porque eu até estava conversando antes com o professor Newton, que, inclusive, foi uma honra conhecê-lo. Eu acredito muito nas empresas fortalecidas, né? Para fortalecer a economia, para gerar emprego. E então, assim, por isso que eu escolhi, inclusive, essa área, porque eu trabalhei antes quase 9 anos numa empresa e eu tenho uma gratidão tão grande também, acho que esse sentimento, que eu falei, eu preciso olhar para isso, eu quero trabalhar com isso, sabe? E então, as empresas que eu assessoro, eu tento já como se fala, é uma assessoria preventiva. Então, eu já sei o que pode acontecer, então a gente trabalha de maneira preventiva para evitar as ações. E tem empresas que conseguem, se ela tiver um fluxo de caixa assim, bacana, ela consegue tranquilamente. Outras, infelizmente, a gente vira quase que freguês do judiciário, vai esperando e, infelizmente, é uma realidade que acontece. Doutora Amabile, esse retrato, né, traçado de alguma forma, coloca a empresa ou passa a impressão de que a empresa é sempre vilã, por isso é que o empregado de alguma forma busca o equilíbrio dentro da área judicial? Eu sou suspeita. Talvez minha opinião não seja assim, né? A melhor, mas eu preciso dizer que eu acho a justiça extremamente paternalista. Minhas experiências com empregados em estruturas de empresa privada foram assim terríveis. A gente tem uma legislação que, de fato, na minha concepção, ela é, sim, muito paternalista. A gente precisa colocar claro, né? Eu tenho que ter um bom ambiente de trabalho, tem que ter uma boa liderança, eu tenho que ter práticas de gestão de pessoas que elas precisam ser assertivas, elas precisam ser saudáveis. Mas hoje, ainda mais, talvez, com as questões das redes sociais, tudo vira motivo para desvirtuamento, para dizer que a empresa está avançando, enfim. E aí é difícil, porque de fato existem essas situações. Então, é difícil olhar os dois lados aqui, não é uma questão simples, porque assim, não estou entrando no ponto, e claro, quando acontecem práticas equivocadas, tem que ser punidas, isso não tem discussão. A gente tem que trabalhar com transparência, com ética, com órgãos, com instâncias de controladoria, né, compliance, enfim. Mas eu acredito muito que quando a gente olha para a justiça trabalhista do ponto de vista do empregador, especialmente dos pequenos, isso é um grande problema, sim. Hoje em dia você pega, por exemplo, se você for fazer uma contratação de um temporário, a possibilidade depois do teu temporário sair e te colocar na justiça por alguma questão, fazendo alguma vinculação, é imensa. E aí, geralmente, a justiça dá ganho de causa, mesmo você analisando do ponto de vista da legislação e entendendo que não houve, de fato, ganho de causa. Mas a tendência é essa, né? Costuma ser levado... Então, às vezes que eu vivenciei, olha, eu achei, assim, bem tendencioso. Doutor César está aí prestando atenção, né? E olha que eu não sou nem advogada, hein? Doutor César está olhando para a senhora aqui. Estava aqui meio
Preocupado Não, preocupado. Olha que legal. Participar desses temas é excelente, Walter, porque assim, você consegue aprender tanto e ao mesmo tempo a gente está aqui num debate que você fala assim, não, mas a justiça do trabalho tem uma questão paternalista e tal. Eu vejo uma forma diferente. A lei trabalhista, ela é feita para proteger o empregado. Então, Então é paternalista. Não, eu entendo, mas se você tira a lei trabalhista e tenta manter o empregado no mesmo patamar de igualdade de empregador, você não consegue. Porque o empregador tem o poder econômico. Então ele vai escravizar, ele vai apertar. E aí, claro que a gente tem que analisar o que o juiz do trabalho vai fazer com essa lei. Ele vai ter que aplicar a lei. Porque não pode falar assim, beleza, eu entendo que é desse jeito. Não, a lei fala dessa forma. Então, eu até tinha notado aqui, eu coloquei assim, dificuldade de entender a lei, que as empresas têm, de aplicar a lei e de cumprir a lei. Quando eu digo aplicar a lei, inclusive em benefício da empresa. Às vezes a empresa fica assim, mas como é que eu dou uma justa causa? Você vai olhar ali o 482 da CLT e vai verificar se aquele fato da vida ali aconteceu, isso é a molda da norma, e você pode aplicar a justa causa. Não, mas o meu empregado tem 3 semanas que não comparece. Ótimo, mas quem é que tem que provar que não comparece? Você. É você que está alegando que não comparece, quer dar um abandono de emprego para ele. Então, não é assim. Aí é claro, né? Que a gente vai analisar, aí você vai chegando às instâncias superiores, eles vão colocando mais dificuldade, aí você vai ver, não, mas eu não tinha que só convocar o empregado, né? A gente tinha que convocar, a gente tinha que encaminhar um e-mail para ele, hoje não se faz mais publicação em jornal. E olha que decisão legal do TST, por que você não faz publicação em jornal? Porque ninguém é obrigado a ler o jornal, tá vendo? Então, assim, as decisões, elas são humanas. E assim, é o que eu tô falando, se a gente retirar a lei trabalhista, ou até flexibilizar demais, que foi a reforma, alterou mais de 100 artigos da CLT. Ao alterar mais de 100 artigos da CLT, e olha que eu sou advogado empresarial, como a senhora, ao alterar mais de 100 artigos da CLT, o Supremo recebeu uma série de ações diretas de inconstitucionalidade. E dessas ações diretas de inconstitucionalidade, algumas foram atendidas, porque realmente deveriam ser atendidas, e outras não. Uma dessas, o empregado não pode entrar com uma ação trabalhista pedindo aí vários direitos trabalhistas e não tem uma punição quando ele entra de forma temerária. Se ele entra de forma temerária, ele tem que ter a punição, e essa punição tem que estar prevista na lei. Mas você não pode impedir dele ingressar com a reclamação trabalhista quando você fala assim, olha, mas se você perder em determinado ponto, a outra parte, o advogado da outra parte vai ganhar honorários comerciais. Normalmente, Walter, ele entra porque ele sequer recebeu as verbas rescisórias. Então, o que você falou, Mabeli, se a gente realmente descumpriu, se o empregador descumpriu a lei, que ele ingresse com a reclamação trabalhista e que o juiz aplique a lei da forma como ela tem que ser aplicada. Severamente. Posso dar um claro, exemplo? Claro, assim, aí eu acho que é o ponto de... Tem várias questões aí, né? Várias nuances aí nessa questão. Tá. Tem várias nuances nessa questão, não vou falar de todas em 2 minutos, mas assim... eu acho que o grande ponto é que é o seguinte, a legislação ela é necessária, obviamente, sem ela a gente não teria nada, ela precisa avançar, mas a legislação ela não fala do dia a dia do trabalhador, ela não fala de produtividade, ela não fala dessas questões envolvidas que muitas vezes são as mais delicadas, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa quer sair de uma empresa, geralmente ela não pede demissão, ela começa a fazer corpo mole, ela não falta porque ela sabe que ela vai levar advertência, depois suspensão e depois justa causa, ela simplesmente passa a não produzir. E aí eu tenho um problema que é o quê? Eu começo a gerar o presenteísmo, né? Ela tá ali, mas ela não produz. E aí, o problema não é só ela. É que daqui a pouco o colega do lado tá olhando e falando o quê? Se ela não tá produzindo, por que eu tô produzindo o dobro por ela? Isso é uma questão. E daqui a pouco ele começa o quê com o tempo? A não produzir também. E aí eu começo a gerar um efeito muitas vezes, e aí muito nesse ponto, talvez esse seja a grande questão, assim, não se fala sobre o dia a dia da execução do trabalho, da produtividade em si. E, óbvio, nem todo mundo é 100% produtivo todos os dias, né? A gente, se for falar de capacidade laborativa, obviamente a gente vai ter nuances aí. Mas nessa hora, a legislação trabalhista, ela não diz nada. E aí, nessa hora, o empregador fica completamente refém do empregado. Então, é só um recorte. Sabe uma outra coisa que eu queria fazer? Um minutinho. Um minutinho, que é o que o doutor César falou. A visão do empresário é sempre o trabalhador, pagar o salário é custo. Entendeu? E ele costuma dizer assim, eu que estou dando emprego para aquela pessoa. E isso é mentira. Ele está contratando uma mão de obra que vai te dar um resultado e ele vai ganhar lucro em cima disso. Quer dizer, tem que mudar a mentalidade também, entendeu? Porque senão fica sempre, eu sou o empresário que dou emprego. Quer dizer, e aí, às vezes é depositário infiel,
Às vezes fica lá procurando lá, mete pau no governo, vai lá pegar alguma ajuda do governo, entendeu? E aí diz que é para beneficiar. Que tipo é essa desoneração aí da folha de pagamento, que esse setor não tem um estudo para lhe dizer que realmente ele não demitiu e que contratou. Aquilo é uma falácia. Mas eu como não tenho as informações, mas eu acho que o que se fala muito não é verdade necessariamente, entendeu? Ninguém está fazendo favor para ninguém numa Claro, relação trabalhista. Eu acho que a gente tem. tem que partir daí, né? Existem os direitos e os deveres. Cada um tem seu papel. Bom, eu acho que eu achei um ponto legal aqui para a gente prosseguir na nossa próxima hora, que é a legislação trabalhista, eu não vou dizer versus RH, mas que realmente a gente precisa aprofundar um pouco mais. O RH. Com certeza. Vamos para o intervalo, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. São 16 horas mais 6 minutos. Estamos de volta, já entrando na segunda hora do debate que hoje estamos realizando aqui no nosso Justiça na Tarde. E o assunto está justamente voltado para a questão do trabalho. Estamos aqui com os nossos convidados, como também com as nossas convidadas. E vamos então aqui prosseguir. Estamos com a doutora Larissa Muniz, que é advogada trabalhista e empresarial. Ela que integra a Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da nossa capital federal, e da subseção de Águas Claras. Também conosco a doutora Mabelle Roque, que atua com desenvolvimento de equipes, formação de lideranças, educação corporativa, RH, consultoria de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Também conosco, Dr. César Alexandre Marinho, ele que é professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, mestrando em estudos jurídicos com ênfase em Direito Internacional. E também conosco o Dr. Newton Marques, que é economista, professor licenciado da UNB, cientista político e membro do Conselho Regional de Economia aqui da nossa capital federal, professor Newton. Ou seja, quer dizer, Brasil de tamanho continental, com a riqueza natural profunda, contudo, a sua commodity geralmente não fica aqui, né? Ou seja, se encaminha para outro país, depois nós compramos já a coisa prontinha e, de certa forma, então, gerando emprego lá, e nós aqui, de alguma forma, sem ter, às vezes, sem a tecnologia apropriada. Então, ficamos aqui realmente ver o outro país desenvolver e o nosso, evidentemente, lutando para poder também sair dessa sua situação. 2024 chegando, professor Nildo, qual seria, na opinião do senhor, nesse campo que estamos aqui a abordar, ou seja, geração de emprego, uma felicidade maior das empresas também desenvolvendo o seu trabalho? Qual é o grande desafio para esses segmentos neste ano que se aproxima, nessa questão apontada? Bom, primeiro é a reindustrialização do país, porque realmente, ao longo de vários anos, nós fomos perdendo, tanto que a participação da indústria foi caindo, né, vertiginosamente. Então, nós temos que repensar a forma de reindustrializar o país. E, da mesma forma, deixar de sermos exportadores de produtos primários, Walter. Porque isso não agrega valor, conforme você falou, dá emprego para os outros, entendeu? E a gente acaba comprando o produto manufaturado daqueles que nós vendemos. Então, a gente perde de várias formas. Agora, como tem um processo aí que leva tempo, não dá para você colher logo esses frutos não, entendeu, Walter? Mas tem que começar, nós temos que começar. Infelizmente, é que os governos não dão continuidade. Então, quando você vê algum governo, né, tendo essa iniciativa, o outro não, diz que o negócio é o seguinte, vamos deixar a economia liberal. Não tem esse negócio. Eu estou vendo assim o caso do Milei lá, eu falei, o Milei vai fazer uma destruição na economia argentina maior do que se a gente abrisse as comportas de Itaipu. Quer dizer, então, isso daí não é uma coisa fácil. E hoje em dia não existe mais nenhum país que é liberal, conforme eu fico vendo, outros falavam e querem aplicar. Até os Estados Unidos, que é o berço da economia liberal, ele é intervencionista também, Walter. E se preocupa justamente que a gente incentivar
a pesquisa, o desenvolvimento, a criação de tecnologia, e a gente não faz isso. Agora, é muito dinheiro, né, Walter? Como é que nós vamos fazer isso daí? Né? A gente vê que, eu vejo lá a discussão lá na Câmara, a gente vê lá 55 bilhões para as emendas parlamentares, tirando dinheiro do PAC. O PAC é o quê? O Programa de Aceleração do Crescimento. Então, quer dizer, esse tipo de prática, o pensamento, a cultura do Congresso e do próprio governo também, é que acaba atrasando a gente poder. Sempre, desde pequenininho que eu ouvi falar, né, agora já estou mais de 70 anos, que eu ouvi dizer que o Brasil ia ser uma grande potência. Aí fica comparando com o Brasil, dá uma subidinha para nono, mas não adianta. Se você não tiver um movimento contínuo, né, você não vai... Nós não vamos virar a chave, Walter, infelizmente. E o fundo partidário? O valor que está proposto. Então, como tem eleição aí, também a mesma coisa. Você vê que o pessoal faz a festa, né? Paga multas que são exigidas com o dinheiro nosso, né? É interessante, né? Eu me lembro uma vez, falava assim, a máfia falou, eu tenho uma inveja do Brasil, vocês usam o dinheiro da corrupção e contratam advogado. E a gente tem que provar que o dinheiro é o dinheiro nosso, que não é o dinheiro de terceiro, né? O doutor Alexandre, aliás, o doutor César Alexandre, como também a doutora Larissa, ergueram o dedo assim. Então pronto, já deixei a deixa. Brincadeira. Pois não, doutora Larissa. Olha, é um tema bastante delicado, né? Mas, enfim, a gente também tem que buscar o que é justo, né? De olhar a situação é complicado, porque também merece defesa. Aí entra no caso até penal também, né? Enfim, é complicado, mas a advocacia está aí para isso. A gente tem que defender. Doutora Mabelle, uma pergunta simples. Afinal de contas, nós brasileiros queremos realmente trabalhar ou simplesmente queremos o emprego? Você quer trabalhar ou quer só o emprego? Boa. Essa é uma pergunta difícil, né? Sabe que eu acho que hoje essa nova geração especialmente, a gente vem num repensar, mesmo na nossa geração, a gente vem repensando muito esse lugar da carreira, né? Tem um livro muito legal que é A Sociedade do Cansaço. Eu até estava vendo os trechos dele falando sobre isso, que a gente está correndo o tempo todo e a gente não tem tempo de se conectar nem com a gente, nem com o outro mais, né? É um excesso de demandas, é um excesso de trabalho, é um excesso de atividades, é um excesso de tudo, de informações, tudo em excesso. E aí, isso acho que gera uma reflexão importante, especialmente nesse fim de ano, que é isso, assim, qual lugar que o trabalho tem na minha vida? Qual lugar que ele ocupa? Qual lugar que a carreira tem para mim? Isso é um ponto importante. A carreira ela tem que ser um pilar importante, sim, mas ela não pode ser o único. A partir do momento que eu coloco o trabalho como centro da minha vida, a minha probabilidade de ter um burnout, ela é imensa. E, além disso, de distorcer toda uma vivência de vida mesmo, né? Então, acho que pensar nisso é importante. Assim, a gente tem o emprego em si, com uma atividade fim, ele tem que ter uma característica de fato em que a gente goste do que faça, nem sempre é possível. Tem uma frase até que o povo diz muito, né? Ame o que você faz e você não vai trabalhar nenhum dia. Eu falo, gente, mentira, porque quando você ama o que você faz, você trabalha o dobro. Você tende a trabalhar muito mais. A realidade, na verdade, é essa, né? Então, eu acho, Walter, particularmente, que assim, o movimento ele precisa ser esse, assim, entender a posição da carreira, a posição do trabalho e colocá-la ali como mais um pilar. Mas eu não posso esquecer dos outros, né? A família que está ali, que é talvez fundamental, assim, antes da família até a própria saúde. A gente esquece de olhar para a nossa saúde e a gente tem hoje uma população completamente adoecida, e aí não só falando de trabalho, a população como um todo completamente adoecida. Então, acho que a gente tem que lembrar disso, assim, ó, saúde, vem a família, vem o trabalho, vem o lazer, vem a espiritualidade, vem outras questões aí para a gente equilibrar, até para a gente desempenhar bem o nosso papel profissional, senão a gente acaba ficando refém realmente ali só da demanda e a gente trabalha e parece que não sai do lugar, né? Agora, professor César Alexandre, claro, né? Quando a gente pergunta, evidentemente nós estamos aqui generalizando essa questão do emprego e a questão do trabalho, mas no Brasil, existe algum estudo que de alguma forma demonstre em que época do ano o brasileiro tem a ousadia de desfazer do emprego para poder colocar na frente a sua felicidade, o seu prazer, mesmo que seja momentâneo? Não, Walter, olha, você é muito didático agora. Trabalho é diferente de emprego. Sim. Né?
Se a gente tem um emprego, é porque a gente tem uma relação subordinada em que temos que cumprir as tarefas daquele contrato de trabalho que não precisa nem ser escrito, pode até ser verbal. E trabalho é aquilo que a gente tem como uma forma de sobrevivência, se a gente for muito, muito sincero na palavra. Ou seja, o emprego, ele é uma espécie de trabalho. Por quê? O sócio de uma empresa trabalha? Trabalha. Sim. Trabalha. Não trabalha? Bastante. Trabalha. A dona de casa não trabalha? Essa trabalha. A dona de casa trabalha. Mas eles não têm emprego. Por quê? Porque eles não querem ter uma relação subordinada. A dona de casa não tem uma relação subordinada, aliás, é o contrário, né? Ela vira pro filho e fala assim, olha, tira essa toalha daí porque eu não sou sua empregada. Né? Então, a gente não tem nesses casos, a gente não tem uma relação de trabalho. A dificuldade talvez seja, como o professor Nilton falou, o virar a chave. Que é quando você consegue entender que a relação já não é mais uma relação de subordinação. Você já consegue deixar de ser empregado para você desenvolver o seu próprio trabalho. E o seu próprio trabalho hoje tem os mais distintos possíveis. A grande relação, Walter, e aí eu concordo plenamente com a Mabel, quando ela fala assim, olha, a gente está vindo com um futuro em que as pessoas não têm mais uma ideia de carreira. Então não tem mais. A gente foi criado, a nossa geração foi criada para poder ser empregado. Ou passar aqui em Brasília, era passar no concurso público. Exatamente, passar no concurso público, né? Na minha família, por exemplo, vem de militares, eu venho uma família de militares em que todo mundo é militar, minha irmã é militar, e eu sou o mais novo, o único advogado da família. E aí, pro meu pai foi uma coisa difícil a gente entender como é que meu filho vai sobreviver se ele não tem alguém lá para pagar o salário dele, entendeu? E isso é complicado porque a próxima geração, ela vem com essa ideia de que eu não preciso, e aí talvez seja a abertura de fronteiras da relação de emprego, e sim da relação de trabalho. Uma vez, Walter, a gente comentava aqui sobre a possibilidade da gente não ter fronteiras para o trabalho. Por exemplo, olha, o cara vem ali da Venezuela e ele precisa trabalhar no Brasil, mas ele pode vir trabalhar no Brasil porque ele vai ser uma mão de obra boa no Brasil. Então eu não preciso ter fronteiras ali entre os países que me impedissem de realizar uma atividade laboral aqui no Brasil, por exemplo. Claro, a gente tem uma questão de segurança, tudo isso tem que ser analisado. Mas eu até entendo que no futuro não muito distante nós vamos deixar de ter fronteiras para o trabalho. Por quê? O teletrabalho é uma relação como essa. A doutora Larissa falou que é muito comum pessoas que estão no Brasil trabalhando para multinacionais internacionais no horário que ela pode trabalhar, como ela quiser trabalhar aqui no Brasil e demandando com o conhecimento poderia se aplicar até no Brasil, né, nesse caso. Então, veja, a gente não tem especialmente, assim, quando é que a gente tem o maior número de pessoas que deixam a relação de emprego para virar um trabalho. Mas a gente tem alguns estudos que mostram quando se deixa a relação de emprego para ser beneficiário daquilo que o governo brasileiro entende que seria necessário conceder para essas informações. A gente brincava aqui no intervalo de que alguns estados brasileiros que tem um carnaval mais intenso, né? Que o pessoal deixa ali de trabalhar, então não pede demissão, não pede seguro-desemprego, mas quer ser demitido, né? Como a professora Mabel falou aqui, a doutora Mabel falou, o cara fica ali fazendo corpo mole para quê? Para que ele seja demitido e ele possa receber o seguro-desemprego e garantir e a multa rescisória do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e aquele período ali de 2, 3 meses passar para ele ser realocado na atividade laboral novamente. Mas qual que é o problema disso aí, Walter? É desvirtuar a finalidade do benefício. A finalidade do benefício é a manutenção. Talvez a gente tenha que mudar a nossa cultura. Porque realmente você desvirtua. A finalidade do benefício do seguro-desemprego é para que ele consiga continuar mantido até que ele consiga uma nova colocação no mercado. E quando eu digo colocação no mercado, talvez não seja nenhuma relação de trabalho. Seja uma relação de emprego, melhor dizendo. Uma relação de trabalho, onde ele possa desenvolver ele de forma autônoma. Né? E aí ele vai informar lá para os órgãos necessários que ele agora já consegue se manter. E aí ele deixaria de receber o seguro-desemprego. Agora, a gente tem uma cultura para isso? Não temos, Walter. Infelizmente, nós brasileiros não temos uma cultura para isso. Talvez a gente seja o país da piada pronta. Doutora Larissa. Na verdade, eu gostaria de fazer um adendo ainda na fala da doutora Mabel. Eu estava lendo um artigo e que ele muito me assustou, no sentido que o empregado
quando ele não tira férias ou ele tira menos que 3 semanas de férias, ele tem 37% mais chances de vir a morrer. E aí, quando você falou do pilar do trabalho, enfim, aí eu fiquei com vontade de falar sobre isso, porque realmente, aonde que a gente coloca, né, esse pilar, né, tem que equilibrar, né, você buscar o equilíbrio. Até da outra vez que eu vi aqui também, a gente conversou sobre o síndrome de burnout, que foi extremamente interessante. Então, isso é um assunto que particularmente mexe muito comigo, né. Pois bem, agora voltando com relação ao trabalho e ao emprego, acho que as palavras do Dr. César, né, professor incrível, e é verdade isso, essa mentalidade, acho que é uma parte até da cultura, né, quando a gente olha de uma maneira regionalizada para estados assim que o carnaval é muito intenso. Realmente, as pessoas, elas buscam, às vezes ela se desliga mesmo, porque ela quer viver aquilo, e aí a gente volta para nossa geração também, para essa geração atual, que ela está tão ligada a experiências, que o emprego, talvez, ou o trabalho não seja ali tão importante. Ela quer viver a experiência do carnaval, e aí depois do carnaval ela vai decidir o que ela vai fazer da vida, né? E aí eu acho que, eu trazendo ainda para a minha geração e para gerações anteriores, a preocupação de se manter, né, de pagar as contas e ter uma coisa mais estável, talvez essa mentalidade ainda, para mim, eu não conseguiria jamais abandonar tudo, viver um carnaval e depois seja o que Deus quiser, né? Então, eu acho que isso realmente faz parte da nossa cultura, faz parte dessa nova geração também, essa mentalidade de que talvez não seja o pilar tão importante. Eu ainda trago isso, acho que é até enraizado da minha família mesmo, assim, que não essa mentalidade que eu preciso ter um empregador. Porque a minha mãe, ela me educou, ela é funcionária pública, mas ela literalmente me educou para que eu fosse muito independente, assim, em tudo. Eu acho que, talvez porque na geração anterior dela, ela foi muito dependente, ela queria que eu fosse o contrário. Então, acho que, às vezes, por isso que eu tenho essa ânsia toda, assim, sabe, de lutar, né, de fazer acontecer. Mas isso, realmente, a gente é quase a ovelha negra, né, doutor César, assim, da família mesmo. Mas posso seria fazer uma Eu, inclusive, passar para a senhora a palavra, mas é muito interessante essa colocação, esse assunto levantado aqui do empregado em determinado período, ele, de certa forma, quer estar fora do trabalho. Não seria o caso de uma negociação? Tudo bem, você quer, é uma coisa bem simples, então faça aqui o seu requerimento, você vai ficar quantos dias? 3. Então, nesses 3 dias sem salário, fique à vontade. Quando você passar lá, nós vamos contratar uma outra pessoa para ocupar esses 3 dias aqui. Vai ser do salário que você vai deixar de ganhar, para você ficar satisfeito e nós também ficarmos satisfeitos, para evitar essa de corpo mole, vou dar um golpe, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou te ferrar, nunca mais você vai trabalhar aqui, enfim. Seria possível isso, doutora Mabel? Eu vou responder essa pergunta e depois eu quero voltar aqui, mas Sim. eu vou responder Não, ela não, dizendo... pode responder ela também. Não, eu quero começar por aqui, sabe por quê? O que eu vou dizer? Que a justiça paternalista não deixa fazer isso. Porque, do ponto de vista da gestão, por exemplo, eu com minha equipe não teria problema nenhum. Posso negociar, ele vai, curte seu carnaval, vai na paz. Vai lá curtir, volte bem e produza. Mas aí depois ele vai fazer o quê? Ele vai vir, vai entrar. Exatamente, vai pagar, vai hora extra. Não. Então aí tá as flexibilidades e as nuances que a legislação trabalhista não permite, né? E aí eu queria só trazer um pouquinho do que você trouxe, Larissa. Eu acho que vale a pena a gente pensar. A gente vem dessa geração dos nossos pais que o centro era a carreira, né? Só que não existia a tecnologia como ela existe hoje. Então tem um comportamento aí que a gente precisa avaliar que é o seguinte: você ia trabalhar, você saía às 6 horas da tarde, você voltava para casa e ninguém te acionava. Raramente você era acionado num telefone fixo, porque, né, primeiro que as pessoas já não tinham, nem todo mundo tinha telefone em casa, então você não tinha esse acionamento o tempo inteiro, então você se desligava de alguma forma. Você tinha o seu final de semana protegido, você não tinha essa demanda que a gente tem hoje, que é diferente, que é o quê? Você vai, mas você hoje é incapaz de não responder uma mensagem de WhatsApp na hora que recebe. Se você demorar 5 minutos para responder, você já está sendo visto como incompetente. Por quê? Cadê? Você não está online, não respondeu? Como assim? Passar um dia sem responder? Não existe essa possibilidade. Então, acho que a sociedade ela traz um comportamento hoje e a tecnologia veio e a gente não conseguiu acompanhar isso do ponto de vista da carreira do desligamento. E aí, nessa hora, a gente precisa pensar nessas práticas de trabalho, sabe? Tanto do ponto de vista da mudança da legislação para alcançar essas questões todas, porque do mesmo jeito que aí o meu empregado lá vai me acionar na justiça trabalhista, ele me aciona talvez 9 horas da noite, eu respondo, mas eu não posso dizer nada, porque eu sou a chefe, eu tenho que responder.
Então tem o outro lado aí que não é colocado, né? E a gente precisa olhar para isso, e por isso que eu digo, olha, a reforma trabalhista precisa acontecer sim. Inclusive, se precisar, estou à disposição, tenho várias ideias. Doutor Celso pediu a palavra. A doutora Mabel, ela é a segunda vez que nós estamos aqui juntos, né? E a gente tem um embate muito legal, porque ela traz uma visão do RH, o RH, dessa forma, ele precisa, né? Porque ele aponta, né? A doutora Alice vai confirmar comigo, a gente só é chamado quando o RH não resolve. Ele fala assim, não consigo mais. Aí chama o advogado trabalhista. Aí o advogado trabalhista chega lá e fala assim, mas por que você não usou o banco de horas, por exemplo? Não, meu empregado queria passar lá os 4 dias na apoteose, lá no sambódromo, no carnaval. Então, você tem banco de horas? O empregador, você poderia ter utilizado o banco de horas. É o nosso trabalho preventivo de chegar lá no empregador e falar, vamos fazer um banco de horas? Aí ele olha a lei, quando ele olha a CLT, ele fala assim, nossa, mas é muito difícil fazer um banco de horas. Realmente, você tem que aprovar, agora não precisa mais, mas antes da reforma você tinha que aprovar com acordo coletivo e tal. E aí eu notei aqui, né, banco de horas, a troca do dia do feriado, é possível, né? Até porque, vamos lá, olha, esse tema é interessantíssimo. A gente passaria 6 horas pensando aqui sobre carnaval é feriado ou não é feriado. Né? É feriado nos estados em que tem lei específica, né? Nos municípios e estados, me parece que Olinda é feriado, Rio de Janeiro é feriado. Mas não é feriado nacional. Não é feriado nacional. Não é feriado nacional. Não a segunda-feira, desculpa. A terça-feira Não, a terça-feira Não, desculpa. A terça-feira, a segunda que não. Isso, exatamente. Isso. Então, gente, a gente tem formas na lei de atender o empregado, inclusive, né? E eu acho muito interessante quando fala assim, olha, mas o empregador, ele não pensa o empregado, como o professor Nilton falou, ele não pensa como algo que é importante para ele. Ele pensa como passivo. Ele fala assim, eu tenho que pagar esse cara. Mas se ele pensasse assim, puxa vida, se ele tivesse os 4 dias de folga lá e tal, depois, então vamos colocar no banco de horas dele? Aí a gente coloca as horas negativas, depois ele paga isso aí com hora extra. O negócio é que a gente não tem banco de horas negativa, é a flexibilização da lei. Aí não é só um que vai pedir, são todos. Aí tem mais detalhes aí, né? Ótimo, chama o sindicato e fala assim, vamos fazer uma troca de dia do feriado? Férias coletivas? Isso, vamos fazer umas férias coletivas no carnaval, ou então durante as férias... Tem que ser pelo menos 10 dias. Isso, aí que tá. Aí que tá. Mas por que acontece aí? Vamos lá, olha só. A lei antes da reforma trabalhista falava que as férias seriam de 30 dias corridos. Aí temos a flexibilização hoje. Olha, você pode tirar caso o empregado queira, tá? Não é o empregador que vai decidir. Porque a gente sabe que na maioria dos casos o empregador vira assim, você vai tirar três férias em 3 períodos, sendo um não inferior a 14 dias e os demais não inferiores a 5 dias. Né? Aí ele impõe essa vontade. Mas se ele soubesse que isso é uma troca, que o empregado pode requerer, ia ser muito mais simples. Aí o que ele quer? Não, na verdade eu vou fazer o seguinte, como eu sei que você está ruim de dinheiro, vamos fazer o seguinte, você vai fazer o abono de férias, vender 1/3 de férias, não são 10 dias, porque só se ele tivesse 30 dias realmente. Desses então, 30 dias viraram 20, então você não pode mais tirar 3 períodos, porque um tem que ter de 14 dias e o outro tem que ser de pelo menos 5 dias. Então eu vou ter que tirar 2 períodos no máximo. Então, Walter, o que acontece? É aquilo que a gente acabou o bloco anterior falando, a dificuldade de aplicar a lei, de entender a lei e de cumprir. Porque se o empregador cumprisse, ele poderia. Assim, eu sei, Mabel, que é muito difícil. Eu sei que é muito difícil o empregador cumprir. Mas há mecanismos, caso os empregados também... talvez, porque a gente tem uma relação ainda dos sindicatos. E aí acaba o sindicato sendo também, desculpa a palavra, mas para mim, que li a história dos sindicatos, desde a história do sindicato, nascendo um movimento fascista e muito, muito prejudicial para o empregado. Entendeu? Para mim, o sindicato ele deveria ser menos politizado. Ele deveria ser algo que realmente protegesse... técnico, né? Isso, técnico, exatamente. Pronto. Falou tudo, Mabel. Então, e aí o sindicato acaba falando o seguinte, mas o que você vai me dar em troca? Olha, eu vou fazer aqui a troca de feriado, mas o que você vai me dar além disso? Os empregados só querem isso. Eles querem fazer um acordo coletivo só para isso. Só para trocar o dia do feriado. Ou então só para realizar umas férias coletivas nesse período. Entendeu? Ou então ele deixar ali, ele tira 14 dias de férias e ele tem ali disponibilidade. Ele chega no empregador e fala assim, olha, eu gostaria. Aí realmente é a flexibilização da lei trabalhista. Porque, não, você tem que avisar 30 dias antes para eu poder te pagar 2 dias antes, para você poder gozar férias durante o período que você pediu. E quem marca as férias é o empregador, não é o empregado. Então, tudo isso a gente tem que... realmente,
as ideias, elas nascem aqui, né, Mabel? Quanto a essa possibilidade da gente poder discutir uma reforma trabalhista que atenda ambas as partes. Sim. E que o contrato de trabalho possa realmente ser mais flexível. A gente só não pode ser tão flexível a ponto de permitir que o empregador imponha a vontade dele para o empregado. Porque aí eu entendo que realmente a gente precisa a lei trabalhista precisa ser protetiva, mas ela tem que ser mais flexível. Professor Newton, quer dizer, você fica à vontade para, caso o senhor queira fazer alguma pontuação ou colocação pelo que foi dito até o presente momento, mas a questão também é essa, né? Ou seja, boa parte do empregado de carteira assinada, o que é recolhido, vai bancar, portanto, as pessoas que aposentaram aí pelo INSS. Agora, diante da questão, ou seja, essa nova geração, enfim, ela tem um outro pensamento nessa questão do trabalho. Imagina-se que, de certa forma, não tendo assim um contingente grande de trabalhadores e geração também de empregos, poderemos ter aí a nossa Previdência Social, o nosso INSS, de alguma forma, passando por algum tipo de dificuldade, principalmente com a nossa população envelhecendo, e muito envelhecendo, mas também vivendo mais tempo ainda. Como é que o senhor vê também essa relação? Isso aí é o grande problema. Mas antes de eu responder isso, eu Fique queria responder. Fica, por isso que eu já sabia que o senhor queria responder. Você vê que o doutor César falou aquele negócio de emprego e trabalho, me lembrei da produtividade, que você falou. Não tem comprometimento com a produtividade. Então, isso é algo que está relacionado justamente nessa distinção que a pessoa, quando quer, ele olha que aquilo é um trabalho ou um emprego. E aí ele não se envolve, talvez seja por aí, né? Eu estava com isso guardado só para colocar uma resposta. Mas com relação ao que você colocou da Previdência, isso é um problema sério, porque quando você diz assim, o que a gente gostaria é uma população mais longeva, não é? E com qualidade de vida. E a gente vê que realmente não é bem assim, né? Principalmente em países, né, emergente ou subdesenvolvido, ou terceiro mundo, como é o nosso caso. Porque as pessoas passam por um longo período matando uma boiada para sobreviver, Walter. É impressionante como essas pessoas lutam tanto pelos direitos, tanto pelo salário, tanto para sobreviver mesmo. Agora, quando você tem uma população mais velha e você tem que sustentar, aí por isso é que se fala sempre em alterar o regime da Previdência. Porque quem é que vai bancar isso? No início, né, quando houve a Constituição de 88, havia uma estrutura tributária que era para financiar a Seguridade Social, que aí entrava saúde, previdência e assistência social. Então criaram tudo aquilo, né? CID, CPMF, contribuição sobre o lucro líquido e tal, COFINS. Aí, de repente, quando o governo falou assim, olha, se a gente desmembrar e colocar a previdência nua, vai ver que a receita é menor do que a despesa, Walter. Aí nós temos que fazer reforma da Previdência. Quer dizer, então, aí começam as engenharias financeiras, né? Mas, efetivamente, quando o modelo não serve para que haja uma expectativa de vida maior, ele não fecha. E quando você tem, por exemplo, pejotização, você vê, por exemplo, essa questão da informalidade, quem não contribui para a Previdência vai sacrificar. Porque o sistema é justamente de entra e sai, agora só tem sai e não entra. Como é que você vai conseguir sustentar isso? Não tem nenhum modelo que você consiga. Você vai dizer, mas o Estado podia pagar. Mas o Estado já falou, não, ele tem que procurar, eu vou entrar somente numa situação muito limítrofe. Mas esse é um problema, Walter. Então, eu acho assim, a gente tem que pensar nisso. Por isso que as reformas da Previdência, elas acontecem nisso daí, né, ao longo de um tempo. Você não tem uma reforma, né, que eu vejo que você fala assim, isso vai demorar 50 anos. Não tem jeito, Walter. Porque existe uma dinâmica que você tem que observar. Então, se há uma mudança no mercado de trabalho, as pessoas passam a não contribuir para a Previdência, ou se você cria um MEI, microempreendedor individual, que você vai ter um tipo de benefício, mesmo que seja pequeno. Me lembro
quando eu conversava com o pessoal quando eu era consultor do Sebrae, aí as pessoas falavam assim, o governo quer arrecadar. Eu falei, se você botar aqui na ponta do lápis, você vai ver que o governo não se beneficia. Pelo contrário, ele perde. Porque você vai pagar um imposto fixo e você vai ter um amparo da Previdência. Então, quando você começa a estender isso, que é do ponto de vista social justo, mas você não consegue, o sistema não consegue, a mecânica sistemática dele fica travada, Walter. Entendeu? Então, aí você tem que rever, porque a prática que existe de mudanças da legislação trabalhista, às vezes faz com que as pessoas deixem de contribuir para a Previdência, acreditando que não tem necessidade. Então, você não vê quantos jovens estão nem preocupados. Eu falo com a minha filha, que tem 31 anos, arquiteta, ela disse que não fica preocupada com o futuro. Eu falei, e a Previdência, como é que você vai fazer? Não, vou ter que contribuir daí agora. Eu falei, senão você vai contribuir muito mais quando você estiver mais velha. Quer dizer, então não tem essa visão. Entendeu? Não tem uma visão de poupança, entendeu? Então, aí nós temos que criar essa cultura, Walter. É difícil. É que nem na educação financeira. Você começa a limitar juro, você começa a fazer o desenrola, mas tem que educar financeiramente, senão vai voltar tudo de novo. Porque tem gente que paga mais por conta do juro, mas também tem gente que fala, opa, eu vou gastar. Já que eu estou com dinheiro, aqui eu vou gastar. De forma irresponsável, né, Walter? Doutora Mabelle, afinal, numa boa mesmo, hoje em dia é melhor ser empregado público ou empregado de uma empresa privada, doutora Mabelle? Gostou, né? Olha, numa boa. Empregado público ou privado? Sim. Então, eu sou empregada pública e privada. Eu estou exatamente nessa posição dos dois lados. E eu acredito que os dois lados têm vantagens e desvantagens, né? Quando a gente fala de um emprego público, o fato da estabilidade, a gente precisa olhar para ele. A pandemia nos trouxe essa tranquilidade. Para quem é empregado público, a gente teve uma tranquilidade de saber que o salário ia entrar todo mês, né? Acho que tem uma questão que é maior também, que tem a ver com as políticas públicas. Isso é muito bacana. Quando a gente vai para um emprego público e você tem políticas públicas envolvidas, você entende que o seu trabalho ele tem um alcance muito maior do que você imagina numa empresa privada. Então, tem uma questão ali do objeto que você tem no seu trabalho. E isso, de fato, é uma coisa que, enfim, ela tem um caráter, para além da atividade de trabalho em si, eu acho que tem um caráter, muitas vezes, de intensidade de construção de sociedade. Esse é um ponto. Do ponto de vista privado, você tem algumas questões. Eu sempre brinco, né? O servidor público nunca vai ser pobre, mas nunca vai ser rico. Ele tem uma limitação clara. O privado, não. Você consegue trabalhar, você consegue ir além, você tem possibilidades e flexibilidades e mudanças diárias que você pode fazer com mais volatilidade, que você não tem no serviço público. Então, assim, eu acho que os dois, eu particularmente acho que se complementam, não é à toa que eu faço parte dos dois. Eu realmente acredito que cada um tem uma estrutura diferente. Acho que Brasília tem muito estigma do serviço público, a gente, como o doutor Carlos falou, a gente foi criado aqui dentro, né, para ser servidor público de fato, mas eu acredito que a empresa privada ela também tem contribuições que são extremamente importantes. E nem todo mundo quer o serviço público, né? A gente também tem que olhar para isso. Essa geração nova, eu não vejo estudando para concurso. Minha filha tem 19 anos também, tá? Passo por isso em casa. Uma vez eu estava trabalhando no sábado, ela, para que você está trabalhando hoje? Eu falei, filha, eu tenho que responder. Ela, mãe, hoje é sábado. Você não precisa trabalhar sábado. E eu olhei assim, e foi de uma simplicidade a resposta dela, mas ao mesmo tempo que aquilo me atingiu, que eu olhei e falei, de fato, eu não preciso. Por que eu estou trabalhando, né? Não é tão simples assim, mas ela foi ali numa simplicidade. E na cabeça dela, assim, o trabalho tem que ter um propósito. Para que ela vai trabalhar por trabalhar? Não tem porquê. Não tem porquê correr atrás de um concurso. Ela quer alguma coisa que ela sinta prazer de fazer. Então, ela quer uma construção diferente. Então, enfim, eu sou muito favorável dos dois lados terem benefícios, vantagens e desvantagens, sabe? E para quem puder, eu sugiro conciliar os dois. Doutora Mabelle, o burnout tem a ver com essa entrega das pessoas para o trabalho ou não está associado necessariamente? Então, o burnout, inclusive, recentemente foi classificado como doença do trabalho, né? Tem menos de um mês ele entrou na classificação de doença do trabalho e eu, inclusive, acho que isso é um avanço e uma conquista para a gente falar sobre isso em relação aos ambientes de trabalho. Do mesmo ponto que eu acho, muitas vezes, a justiça, a legislação trabalhista paternalista, eu também acredito que a gente tem práticas de trabalho que são assediadoras.
A gente tem ambientes de trabalho que são agressivos, que eles incorporam e te colocam ali o tempo inteiro à disposição de uma empresa 24 horas por dia. E aí volta naquilo, né? A carreira vira ali o teu foco de vida. E aí não tem jeito, não é sustentável. Esse modelo de trabalho 24 horas, 7 dias por semana de entrega plena, ele não se sustenta do ponto de vista da saúde. Em algum momento, necessariamente, isso vai se reverter. A gente tem hoje profissionais completamente adoecidos. Vou dizer, por exemplo, na área da saúde, né? Hoje, os profissionais de saúde estão completamente adoecidos, porque foram pessoas que durante a pandemia trabalharam o tempo inteiro. Eles não ficaram em casa, eles estavam ali expostos, né? E aquilo gerou ali um excesso de carga mental e física completamente vinculado ao burnout. Então, acredito sim, o burnout existe em todas as áreas, não só na área da saúde, obviamente. Na advocacia, com certeza, tem mais a ver, talvez, com a relação de trabalho que se tem dentro da empresa do que qualquer coisa. Doutora Larissa, que doença é essa, burnout? Então, inclusive nós conversamos, né, anteriormente, puxando também a área de saúde, mas também cargos de confiança, gestores, né? Então, assim, ele está ali literalmente full time, disponível para atender. Então, esse excesso... Eu fiquei muito feliz, inclusive, quando eu vi que foi classificado como doença do trabalho, porque eu até da outra vez eu tinha solicitado para a Ana Cláudia para a gente tratar sobre esse tema, porque eu peguei 2 casos no escritório que mexeram muito comigo. São pessoas jovens, vinculadas, uma à empresa pública, outra privada, né? Olha que engraçado. E o excesso de demanda ocasionou uma depressão. E que no início não foi diagnosticado com síndrome de burnout. Então, porque ele é muito ligado à depressão, né, de forma geral. Então, assim, a pessoa começa a ter vontade suicida, desânimo para tudo na vida, né? Então, assim, é muito difícil lidar com isso e voltar da frustração do trabalho também. Porque, às vezes, gera-se uma expectativa, promessas que foram correlacionadas ao trabalho, até de melhorias de cargos, enfim, e que não foram cumpridas, ou então um gestor que aplicou uma suspensão indevida. Enfim, a pessoa já está tão ferida emocionalmente que tudo vira uma situação assim, muito, muito complicada. E a gente precisa olhar para esse empregado, porque... E acredito, por exemplo, nessas 2 empresas, não tinha um RH fortalecido, muito pelo contrário. Tinha só a cobrança, o excesso de entrega, e não tinha esse olhar para o funcionário, era somente um número. Ele não olhava para o funcionário como um pilar que pudesse gerar empregos. E, inclusive, uma dessas clientes, ela desencadeou no período da pandemia, no qual a gestora entrava em contato com ela praticamente 24 horas, de madrugada, porque teve o teletrabalho e ela entendeu que ela poderia entrar em contato com a funcionária sábado, domingo, 11 horas da noite, meia-noite, e ela cobrava e ela ligava: "Ué, você está almoçando? Agora era seu almoço?" "Não, eu respondi isso, então." E aí eu lembro que quando eu fui atendê-la, a gente é um pouco psicólogo também, né, doutor César, quando a gente vai atender o cliente, ela não aguentava nem responder o WhatsApp. Ela gerou uma crise de ansiedade, e assim, eu fiquei muito preocupada. Assim, o processo ainda está se caminhando, mas é muito difícil, sabe? Assim, então, acredito que foi assim, um grande avanço. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que foi vinculada à doença do trabalho, porque, só complementando, eu converso bastante. Quando ela vincula a doença do trabalho, e vamos supor que esse funcionário ele precisa ficar afastado, aí ele consegue ter aquele benefício de garantia de 12 meses. Porque, às vezes, o que acontece? Esse funcionário ele vai ter que se ausentar obrigatoriamente, porque ele está doente. Ele está completamente doente, físico e mental. E aí ele fica lá 3, 4 meses, se ausenta, e quando ele volta, em insegurança. Antes dela ser vinculada à doença do trabalho, ele não tinha estabilidade. E aí, quando vincula, agora ele tem a estabilidade de 12 meses. Então, isso para mim me trouxe uma alegria muito grande, que inclusive eu compartilhei com eles. Falei: olha, eles um já saiu da empresa, o outro ainda está vinculado. Mas eu acho que foi um grande avanço. É um grande avanço, realmente. Doutor César. Walter, se elas começarem a me bater, isso me... Não, mas... Porque eu vou dar uma de advogado... Eu vou dar uma de advogado trabalhista, mas empregador aqui. Eu entendo
quando acontece esses parâmetros da empresa da síndrome de esgotamento profissional. E ao mesmo tempo eu vejo uma sociedade, como você falou, doente, inclusive com doenças psiquiátricas, que não decorrem necessariamente do trabalho e que se reconhece muitas vezes que o trabalho gerou aquela situação médica e que aí você reconheceu como burnout. O que eu estou falando então? Eu tenho, para que eu entendo dessa forma, que para que a gente possa diagnosticar o burnout, nós teríamos que anteriormente retirar qualquer tipo de doença que ele tivesse psiquiátrica fora do ambiente de trabalho. Uma depressão anterior, uma situação que pudesse lhe causar um prejuízo no trabalho e que eu tô me segurando aqui, só pra Entra na fila aí. E que o trabalho... Entra na fila, Laís. Olha aí, tá vendo? E que o trabalho trouxesse isso. Por que eu falo isso? Porque também peguei alguns casos em que eu estava até dos dois lados. Às vezes pelo empregado, às vezes pelo empregador. E nós, advogados, não defendemos... um outro lado, né? Isso, né? A gente defende interesses do nosso cliente e aí pode até soar estranho. Pô, mas você defende numa hora um determinado ponto e de outra hora ponto diferente, um ponto distinto? Olha, eu sou advogado, não sou o juiz, por exemplo, que tem que defender a tese que ele está se baseando. Mas quando você classifica a doença, você entende que o empregador é o único responsável por aquela situação. Então, quando anteriormente você tinha a perícia médica que determinava se seria um benefício B91, que é acidente de trabalho, e aí, nesse caso, a doença profissional equiparada do acidente de trabalho, ou B31, que é a doença... normal, qualquer tipo de doença, né? Isso. Não seria aí, então, daria o direito à estabilidade de quando retornasse os próximos 12 meses. E aí, em alguns casos, e aí, como a gente falou, né? Se a gente não se aprofunda, a gente fica muito superficial, não consegue atender o interesse do cliente. Eu tenho um irmão que foi policial militar e formou agora em psicologia. E aí eu fui conversar com ele. Eu falei, cara, me explica aí, como é que a gente consegue resolver essa situação dentro de uma empresa? E aí foi da onde eu tirei essa percepção de que doenças relacionadas à família, por exemplo, a perda do ente querido, sei lá, uma doença que você adquiriu ali durante a infância e aí você levou ao longo da vida e que só foi aflorar da forma psiquiátrica, né? Quando você estava no ambiente de trabalho, que foi quando você foi forçado a fazer alguma coisa. E isso acabou... não, mas isso tudo então é burnout? Eu entendo que não, sabe? Que seria estranho a gente classificar tudo como burnout. Da onde eu deixaria? O médico perito do INSS, da autarquia federal, poderia muito bem classificar. Olha, isso aqui realmente tem todo um histórico de burnout, que aí eu não vou prejudicar, porque olha só, Walter, nós quando estamos trabalhando numa sala fechada, ar-condicionado, microcomputador... Não. A lei permite que por meio de um acordo coletivo você diminua o intervalo para descanso e alimentação, aquele intervalo intra-jornada, para 30 minutos. O que para nós é perfeito. Estamos trabalhando num ambiente que favorece isso. Enquanto que se isso fosse dar a um trabalhador da construção civil que tem uma atividade braçal muito intensa e que utiliza aquele período de descanso e refeição exatamente para descanso e refeição, ele teria que ter direito de 1 a 2 horas. Quando ele começa o empregador fala assim, olha, mas eu tenho uma possibilidade da lei de reduzir o intervalo entre a jornada. É claro que eu vou reduzir a jornada completa, né? Ele vai sair um pouquinho mais cedo, mas para 30 minutos ele vai produzir mais para mim. Mas ele não pensa no empregado. Aí sim, aí eu entendo que seria um burnout. Doutora Mabel. Por um acaso, bem acaso, nunca nem comentei isso aqui. Enfim, eu tenho 20 anos já que eu trabalho com gestão de pessoas. E ao longo desses anos, uma coisa que sempre... Eu sou apaixonada pelo comportamento humano, né? Gosto muito, enfim. Divido o comportamento humano e a saúde pública. E, enfim, tentei me especializar nas duas coisas. E aí eu comecei psicologia. Por um acaso eu termino psicologia ano que vem. Faço isso como uma segunda graduação, como, né, algo para me aprimorar naquilo que eu realmente acredito, que é trabalhar com gente, que é o que eu gosto, e com gestão mesmo, pensando no comportamento humano. E a minha especialização está indo muito nessa linha das doenças do trabalho, tá?
E o que eu vejo, assim, o burnout, ele é muito claro, e eu entendo porque é um assunto muito novo, e aí, como você mesmo disse, doutor César, assim, esse debate é sempre muito rico, né? Pra gente repensar e ampliar os nossos horizontes. O burnout, ele é muito característico de doenças relacionadas ao trabalho e às práticas do trabalho. E aí, talvez seja a grande diferenciação. Quando uma pessoa tem depressão, ela tem depressão em qualquer local. Ela tem depressão vinculada à relação familiar, a uma relação com o namorado, a uma relação, enfim, quando ela está sozinha, ela tem sintomas característicos nos ambientes como um todo, em qualquer local. Ela carrega aquilo com ela. O burnout, quando você vai investigar, está extremamente vinculado à relação com o trabalho. As características são vinculadas a isso. A pessoa, vou trazer alguns sintomas, né? A tendência você chega no trabalho, os relatos. Entrei no trabalho, não consigo sair do carro porque eu começo a chorar. Eu tenho uma reunião, eu começo a ficar nervosa e ter crises de ansiedade, transtorno do pânico e várias outras coisas. Então, assim, tem todo um diagnóstico que é feito e é muito vinculado à rotina do trabalho. E geralmente com práticas assediadoras e práticas abusivas. Que é exatamente o limiar do quê? Do excesso. É a hora em que você não entende o quê? Não existe um ponto de limite onde eu paro o trabalho. O trabalho vira uma continuidade e eu preciso estar geralmente 24 horas por dia à disposição. Então, tem uma diferença muito grande aí quando a gente vai falar de diagnóstico, sabe? Que precisa ser aprofundado. De fato, não pode ter essa questão de qualquer sintoma, então, vinculado à ansiedade, vai ser vinculado a burnout? Não. É vinculado à rotina de trabalho. E nessa investigação mais aprofundada, a gente consegue entender isso melhor. Bem, nós já estamos caminhando para o encerramento. Hoje é boa, né? Eu só queria... Eu estava pensando em 3 minutos, aí os 3 caíram para 2, os 2 caíram para 1. 30 segundos. Não, ainda dá para garantir 1. Começa com o senhor, doutor Nilton, para as considerações finais. Primeiro, né, eu tenho que agradecer, porque foi muito enriquecedor e eu acho que saí daqui, né, com um conhecimento maior com relação a esses assuntos aí de direitos trabalhistas, a questão das alterações que houve da legislação, essa questão do burnout e outras, né, outras doenças ligadas ao trabalho. E eu só tenho a agradecer, Walter, e agradecer a esses ilustres participantes aqui, e desejar que seja 2024, estaremos aqui de novo. Opa, eu queria perguntar para o senhor, 2024 tá garantido. Então, né? Tá bom, então. Doutora Larissa, também, por favor, 1 minuto para as Eu quero... É sempre um prazer, Walter, estar aqui com você. Muito obrigada, mais uma vez, né, pelo convite. Doutora Mabeli, que prazer conhecê-la. Doutor César também. Professor Nilton, nem se fala, a gente conversou antes. Eu, sinceramente, acredito que eu ganhei hoje 3 novos amigos. Vamos, por favor, depois marcar um café para a gente continuar esses debates. Por favor, né, Walter? Mora no meu coração. Muito obrigada por tudo. É sempre muito enriquecedor. Eu acredito que é uma oportunidade para a gente de fala, para a gente discutir temas de extrema relevância e o tanto que de certa forma, a gente aprende também, absorve, né, assim, com isso. Inclusive, Walter, eu sempre acompanho os seus programas porque os temas que são abordados aqui nos auxiliam tanto no dia a dia, porque, assim, às vezes a gente está ali tão acostumado com a lei seca e aí falta esse olhar. E de outros, sempre trazem assim, o advogado, e, por exemplo, você é RH, economista. Então, olha só o quanto que é enriquecedor isso. Então, assim, obrigado por essa oportunidade e foi um prazer, gente, estar aqui com vocês. A senhora é sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Larissa. Doutora Mabel, vamos também com 1 minuto para as considerações finais? Eu queria agradecer. A Larissa falou coisas que eu acredito muito, que assim, é sempre um prazer. Queria agradecer ao Walter e a Ana Cláudia também, que sempre entra em contato e fala, olha, vou dar um jeito, a gente dá uma brechinha ali, porque eu acho que é um momento muito rico. Mesmo nos embates, a gente realmente expande e pensa de forma diferente, né? E eu, como uma apaixonada que sou da gestão de pessoas, eu acho que é muito rico a gente colocar a gestão de pessoas sempre em pauta com outros olhares. Porque a gente precisa falar disso, a gente precisa de outras profissões olhando para a gestão de pessoas, porque todo gestor é um gestor de pessoas. A gestão de pessoas não é feita só pelo RH, ela é feita por cada um que está numa organização. Então, isso, enfim, eu acho que é extremamente positivo. Eu agradeço, acho que a gente fecha esse ano aí com chave de ouro, assim, minha última participação esse ano. Espero também 2024 estar aí, estaremos aqui para novas discussões, para novas, enfim, com novos conhecimentos, e foi um prazer, Walter. Obrigada a todos. Não se esgota, não se esgota, né? É isso, obrigada. Tá bom. Doutor César, também
tempo para as considerações finais, por Walter, favor. é um grande prazer estar aqui, é um prazer compartilhar essa bancada, desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e que estejamos aí preparados para 2024, trazendo isso que a Rádio Justiça faz de uma forma perfeita, informação para um público selecionado. O senhor tem mais 2 minutos. Pô, muito obrigado, Walter. Olha, Walter, Economizou bastante. quando ele me dá a palavra ao ele longo fala do programa, 3 agora minutos. economizou. Pois é, quando ele me dá 3 minutos, eu vou falar assim, você não pode dar o microfone para o advogado, que é a arma do advogado. Mas, Walter, então, veja, a ideia que nós trazemos para um debate é essa. Eu acho que é tão salutar a gente estar aqui de forma interdisciplinar e de forma tão respeitosa que nos faz com que a gente sai daqui mais feliz, mais contente. A gente vai aí, certamente para um final de semana que vem logo mais ao Natal e assim, de forma tão intensa, porque a gente entende as ideias contrárias, né? A gente consegue perceber isso aí. Eu sei que a gente não está na época de aula, mas eu falo meus alunos assim, olha, quando eu for na Rádio Justiça, escuta, porque eu vou pedir lá um relatório, beleza? Porque isso aqui é uma aula para todos nós. Sim. E os ouvintes, espero que estejam, como muito bem falou a doutora Larissa, às vezes a gente liga no rádio, coloca ali a 104.7 para quê? Para aprender. E para aprender bastante. Então, Walter, muito obrigado por isso. Eu acho que a Rádio Justiça faz um trabalho social tão importante, não só no âmbito aqui no nosso Distrito Federal, mas quando a gente coloca isso no YouTube, a gente coloca isso na internet, isso passa a ser um trabalho mundial. Então, parabéns para todos da Rádio Justiça por esse trabalho que estão sendo realizados, que 2024 sejam mais missões e que essas missões sejam cumpridas. Como ainda tenho mais 2 minutinhos, uma palavra só, qual, na opinião do senhor, seria o grande presente para o Brasil neste ano de 2024? Desenvolvimento. Fechou. Doutora Mabelle, também. Emprego. Fechou. Doutora Larissa. Eu acredito que a economia fortalecida. Acho que tomou a palavra do senhor. Então agora ele também tomou o desenvolvimento. Agora eu fico preocupado. Deixa eu consultar aqui a colinha. Mas eu acredito que a gente está pronto, Walter. Eu vejo que nós estamos prontos para alguma transformação. Entendeu? E aí essa transformação dentro da economia, né? E a gente espera porque quando o que o economista olha? Controle da inflação, equilíbrio do setor externo e condições para crescimento da atividade econômica, para justamente atingir o desenvolvimento. E quando a gente vê que a gente está avançando aos poucos, ou até muito, porque se você olhar em um ano o que foi feito, né, eu estou ali na Câmara sempre acompanhando as conquistas, as aprovações, eu vejo que muita coisa que às vezes não parece que está, mas vai sedimentando, Walter. Vai criando uma base sólida para a gente crescer. Porque desde pequenininho que eu ouço falar que nós vamos ter um crescimento econômico autossustentável e não temos. O senhor cresceu. Então, mas aí o crescimento econômico não. Do país, né? Então eu acredito que essa palavra seja justamente, né, pegando ali que ele já falou, o desenvolvimento realmente tem que começar mesmo. E mais leitura, hein? Opa. Mais livros. Professor Nilton, um abraço para o senhor, muito obrigado, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Eu fico muito feliz. Eu quero continuar com você, Walter, aqui e na Rádio Nacional. Tranquilo. Doutora Larissa, também um Feliz Natal, um Ano Novo cheio de saúde e realizações. Walter, muito obrigada. Feliz Natal e Feliz Ano Novo para você também. Doutora Mabelle, um Feliz Natal, um Ano Novo também repleto de realizações. Para nós, Walter, que seja 2024, seja o nosso ano. Doutor César, também Feliz Natal e um próspero ano novo. Muito obrigado, Walter, para você e para a família da Rádio Justiça. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E para você que está nos acompanhando, também um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso Justiça na Tarde, agradecendo aqui a gentileza dos nossos convidados e convidadas estiveram conosco nesse nosso debate. Sou Walter Lima, fiz a condução desse debate, que teve a produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Boa tarde, bom fim de semana e um Feliz Natal. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.